Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Dama Shivestval Cloud Complete completo. Parte 18. Capítulo 289. Uau, disse Tiona. Isso é realmente feito de Orixalcum. Sim, esta aqui deve ser a base secreta deles. Disse Loki. A localização, disse Ai. Algo estranho nisso, Ai? Perguntou Riveria. Não é nada, só que se estiver sob Dédalo, deve haver outras entradas, certo? Uma teoria razoável, mas esta entrada em particular, disse Cyrus. É muito fácil? É basicamente gritar, ei, entre. Definitivamente não é uma armadilha. Prometo, ponto. A porta se abriu lentamente e muitos puderam ver uma figura fugindo. Essa é a pessoa mascarada que encontramos no caminho para o 59º andar, disse Riveria. Olhe isso, disse Cyrus. Todos vocês, recuem por um momento. Todos recuam quando ele coloca a mão na porta. De jeito nenhum você não vai fazer isso, não é? Disse Loki. Ele é, disse Gareth. Cyrus agarra a porta com as duas mãos e a arranca das dobradiças. De jeito nenhum. Isso é feito do material mais duro do mundo, disse Tiona. Beahahaha. Como esperado, Cyrus, disse Gareth com um grande sorriso alegre. Aí sobe e joga 4 Sound Eaters no chão e nas paredes. Por que você jogou adagas na parede e no chão? Disse Lefia. Eles puderam ver seu círculo mágico aparecer acima dele enquanto a porta flutuava e o trovão a atingia em uma onda contínua de ataques. A porta então se curva lentamente e fica incandescente por estar submersa na iluminação. Cyrus moveu a mão e uma gota de metal derretido saiu e formou um escudo. Cyrus então o joga na água do esgoto onde retusa e a maioria das caçadoras habilidosas esperavam. Tudo bem, pegue seu escudo. Eles gritaram quando começaram a distribuí-los. Tão rápido, disse um membro da Loki família. Uau, que legal, disse Tiona chegando para pegar um. Todo mundo ganhou um, até mesmo Loki. Depois que tudo foi feito e todos receberam um escudo, Cyrus fez armas extras com o material restante. Cyrus então coleta as adagas que Ai colocou no chão. Todos vocês podem ficar com os escudos e as armas. Pensem neles como armas de emergência que você precisa em caso de emergência. Observe que eles não são especiais, além de serem feitos de Orixalcum e um pouco de adamantita. Cyrus disse. Por que eu ganho um escudo? Perguntou Loki. Porque seria uma merda se uma flecha viesse e acertasse sua cabeça, então deixei leve o suficiente para cobrir a maior parte do seu corpo. Agradeço a ideia. Digamos que podemos vender isso? Se sim, por quanto eles venderiam? Você pode fazer o que quiser. Eles não têm minha assinatura, mas se você os vendesse, custariam pelo menos 100 a 400 mil por escudo e arma. E isso é mais caro que minha armadura, disse um membro. E minha arma real, disse outro. Fim, deveríamos cortar o peso morto. Este lugar tem um fedor infernal saindo dele, disse Beta chegando à masmorra feita pelo homem. Vamos, Betty. Somos todos uma família, então pare de falar assim, disse Tiona. Até onde você acha que chegaríamos sem apoiadores por perto para ajudar, disse Tione. Eu tenho que ficar do lado de Beta neste caso, disse Ai. Eu posso sentir o cheiro daquela escória e vilus daqui. O cheiro de Kainseki permanece no ar. Merda, disse Cyrus. Fim, se trouxermos os apoiadores, não podemos arriscar que os membros do Evilus se aproximem ou, você sabe, eles veem uma expressão complexa no rosto de Fim. Capitão, o que ele quer dizer? Perguntou Tione. Ele quer dizer que eles vão se explodir, Fim disse friamente. Esses fanáticos não hesitarão em agarrar você e se explodir. As explosões são fortes o suficiente para destruir completamente o corpo de um nível 3, disse Ai. Ardi, Ai disse segurando firmemente sua nova espada. Todos engoliram em seco. Todos os níveis 3 e abaixo fiquem para trás. Fim comandou. Quero que todos vocês ajudem a família Artemisa a encontrar mais dessas entradas. Sim, capitão. Muitos deles gritaram. Capitão. E se ficarmos sem armas ou itens? Disse Tiona. Então isso será por sua conta, disse Cyrus. Se você está gastando tanto com armas, itens que precisa de um apoiador, então você está queimando recursos que poderiam ser usados para outras pessoas. Eu não pensei nisso assim. Ela disse, tristemente. Você deve ser bom em gerenciamento de recursos então, em Cyrus, disse Riveria. Mais ou menos, andar sozinho na masmorra torna a pessoa muito engenhosa e consciente de seus suprimentos e ferramentas. E se quisermos ir, disse Lefi atrás de Cyrus. Ele se vira para olhar para a pequena e jovem elfa, seus olhos esmeralda olham para ela com uma frieza de inverno neles. Eu sugiro que você não faça isso, a menos que esteja pronto para tirar uma vida. Ele podia ver várias pessoas congelando com suas palavras. Kamatar, Lefia disse. Sim, você está pronto para tirar a vida de uma pessoa para salvar a sua? Ele disse, com os olhos voltados para ela. Loki? Ela se virou para Loki, tentando conseguir sua ajuda. Desculpe, Lefia, mas ele está certo. Esses caras nem hesitarão em matar um deus como eu. Seu rosto se contraiu de frustração. Eu irei com ela, disse Philvis aproximando-se de Lefia. E você é? Cyrus disse olhando para o elfo de cabelos pretos. Eu sou Philvis Shalia, capitão nível 3 da família Dionysus. Cyrus olha nos olhos dela e vê os olhos que ele viu 1 milhão de vezes na Era das Trevas, aqueles que viram a morte e o desespero, e um fogo para nunca mais experimentá-lo novamente. Dionísio, esse é o deus dela? Muito bem. Você tem os olhos de alguém que já tirou uma vida antes. Philvis estremece um pouco.
Lefia, vou ajudar você a se preparar. Ela disse voltando. Espere. Lefia seguiu. Parece que você atingiu um ponto sensível para ela. Disse Beta. Se ela tem algum problema com a morte, então deveria ter parado de ser uma aventura. Não foi por isso que você foi embora? Beta observou a expressão de Cyrus. Não, eu saí porque luto contra esses filhos da puta desde os 7 anos de idade e queria acordar uma manhã e não ouvir pessoas gritando por socorro ou ver outro assalto. Não aguentava mais. Justo. Depois de um tempo todos se prepararam e algumas pessoas ficaram para trás caso algo acontecesse. Nox, Circe saia. Cyrus disse baixinho. Os dois saíram dos círculos mágicos e pousaram em seus ombros. Seus familiares. Eles são realmente uma de suas magias? Perguntou Lefia. Eles são uma magia bastante especial. Sam, você vai com o grupo de Ice, Moon com o grupo de Finn. Os dois voam e pousam na cabeça de Ice e na cabeça de Lefia. P porque ela caiu na minha cabeça, gritou Lefia. Eles são mais espertos do que você pensa e reconhecem o mago da retaguarda quando vêm. Agora, podemos começar? Os grupos foram. Primeiro grupo é Cyrus, Ice, Garrett, Tiona, e Tione, Alicia e Cruz que servirão de vanguarda. O segundo grupo será Finn, Riveria, Ai, Raul, Aki, Beta, Narvi, Lefia e Philvis na retaguarda. À medida que o primeiro grupo avançava primeiro, eles podiam sentir o quão semelhante era ao calabouço. Este lugar é realmente antinatural, disse Cyrus. Eles até têm estátuas assustadoras, disse Tiona. HM? O que são isso? Tiona perguntou. Suas estátuas as pessoas fazem para espantar o mal. Irônico, não acha? Hahaha. Você está certo. Eles caminharam mais e chegaram à outra porta. Bloqueado, hein? Disse Garrett. Você não se importa, não é? Nem todos. Nada é melhor do que acabar com a merda deles. Enquanto Cyrus fecha os punhos, ele sente um olhar sobre ele, um olhar malicioso. O que está errado? Ice perguntou. Estavam sendo vigiados. Cyrus examinou rapidamente a área e encontrou a fonte. Ele olhou para cima e viu os olhos do gárgula brilharem um pouco. Aí está você. Cyrus salta e dá um soco na gárgula antes de pousar. Vigilância, que chato. Cyrus, com um chute forte na porta, fez com que ela caísse das dobradiças e caísse no chão. Ice, volte e informe Finn sobre isso, e depois volte imediatamente. Duvido que eles fiquem parados agora que esta informação é conhecida. Ice foi e voltou para seu próprio grupo. Eles viajaram mais para dentro e uma brisa fria os atingiu. Uma brisa, disse Ice. Esteja pronto, disse Cyrus. Eles se moveram em direção ao frio e ao fazê-lo, puderam sentir o ar e a área ficarem cada vez mais frios. Quando finalmente chegaram a uma sala, ela estava completamente coberta de gelo. Oh, que é isso? Disse Tiona, tremendo. Tione, afastem-se, disse Ice, dando um passo na frente deles. Eles podiam ver uma figura ruiva aproximando-se deles. Arya e o empreiteiro. Revis disse friamente. Bem-vindo ao Knossos, sua tumba. Ela então mergulhou as mãos no gelo e puxou uma arma natural, uma longa lâmina de gelo de aparência cruel. Arbuda, está na hora. Do gelo, uma figura começou a subir. O gelo rachou e quebrou quando ela se levantou. Ela se virou para mostrar sua aparência. Uma mulher bonita com cabelos longos e foscos com pontas azuis e uma pele que na verdade é comparável à de Nox, se não um pouco mais pálida e doentia. Seus olhos eram de um azul gelado e frio. Ela usava roupas feitas de gelo fino e armadura de ondina. Ela se misturou tão bem com a geada. Nem mesmo uma única emoção. Disse Cyrus. Você também foi o cara que ficou no meu caminho naquela noite. Seus olhos brilharam de raiva. Suas mãos estalando tão bem quanto desejam ser usadas agora. Então, estes são os únicos. O olhar frio de Arbuda causou arrepios nas costas deles. Ice e eu a pegamos, disse Cyrus enquanto segurava sua lança com força. Garrett, leve Tiona e Tione com você, chame Finn e prepare-se para vir nos buscar. Ah, você está indo embora? Arbuda disse. Desculpe, mas prefiro garantir que nada permaneça vivo. Cante suas vésperas, espadas de Damocles, dia de Castiesse. Logia? Cyrus proferiu sua magia tão rapidamente quanto seu círculo mágico apareceu e uma explosão os atingiu. Vá, agora. Ele gritou. Vamos, Baão. De uma parede saiu outro espírito interrompendo Garrett, um corrompido com corpo de touro. Arya, Circe, gritou com mania em sua voz. Droga, está bloqueando nosso caminho. Garrett gritou. Aqui. Exousia Adorno, cretense. Sua armadura mágica é colocada em Garrett, e ele pode sentir sua força e calor aumentarem. Vou me certificar de limpar o caminho. Uraia. Ele atacou o espírito corrompido. Arya Aigai. Garrett recebeu sua pupila e a empurrou para trás. Uma ajudinha. Gritou Garrett. Certo, disse Tiona. Saia do nosso caminho, gritou Tione. Congelar, amarrar correntes de inverno, gritou Alice enquanto a magia do gelo atingia o espírito. Aia, Cruz disse enquanto ajudava a empurrá-lo de volta. Os 5 então empurraram os Prites corrompidos para a sala de onde vieram e a encontraram muito espaçosa. Circe, vá com eles. Eles precisam de você mais do que de nós. Cyrus disse enquanto olhava para Arbuda e Revis. Entendi. E eu já disse a Nox que fizemos contato. Enquanto Circe voa em direção a Garrett e as irmãs, a nuvem de fumaça do ataque de Cyrus diminui. Ah, eu me senti quente. Arbuda e Revis enchem a sala com sua sede de sangue. Ah, e sentimos muito frio.
Sirrus prepara sua lança. Ais desembainha sua espada e sua sede de sangue se espalha, combinando com Revís e Arbuda. Não vou ter misericórdia de você. Revís, gritou Ais. Área, Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 290. Depois que Ais entregou a informação e voltou para seu grupo, Fi agiu com ainda mais cautela. Tanto trabalho não poderia ter sido feito em uma década, disse Finn. HM, com base na construção, levaria várias vidas para coletar material e construir, disse Riveria. E muito, arrasador, caro. Eles olham para a parede que Ai cortou para mostrar a Adamantite. Mesmo essas paredes são feitas de soldados obsidianos do 37º andar, então a magia ficou mais fraca. Tanto dinheiro e tempo, isso traz mais perguntas do que respostas, disse Finn. Eles continuam a chegar a uma grande sala com portas fechadas por Orixalcum e uma única escada trancada atrás da porta do bar. Espere, vou cortar as barras rapidamente. Quando Ai deu um passo à frente, uma voz familiar soou. Fi, aí, você lembra de mim? Baixe sua cadela de 4 ouvidos. Você é melhor do caralho. Estou esperando muito tempo por isso. Para arrancar suas entregas. Corte suas caras bonitas e faça buracos em seus corpos para meus meninos podem foder você. E nas partes mais profundas de seus corpos de merda, escalarei meu nome neles e em suas almas. Então não importa se vocês renascem, vocês se lembrarão de mim. Disse Valeta. Ei, vocês dois a conhecem? Disse Beta. Parece perturbado. Ela é outra pessoa louca que quer você, Finn. Você deveria segurar sua língua. Disse Ai. Comparar Latione é um insulto que vale a pena morrer. O nome dela é Valeta Grede, uma sobrevivente da Era Negra de Horaril, uma pessoa que se destacou nos males de seu grupo. Disse Finn. Achei que você tivesse morrido por causa do pesadelo do 27º andar. Disse Ai, olhando para ela com olhos frios. Que sorte a minha que Galé sentiu sua falta em sua fúria, pois agora posso cortar essa porra de língua de merda e quebrar seu maldito cérebro. Eles ficaram surpresos que Ai pudesse dizer coisas tão sujas, mas eles podiam sentir sua raiva razoável saindo dela. Ainda bravo por ter matado sua amiga estúpida há 7 anos. Ha. Qual era o nome dela? Ari? Dei? Ah sim, Ar de tarde. Seu maldito boceta de cabelo rosado. Eu deveria ter te rastreado e deixado Shakti e a família Ganesha queimarem seu corpo rançoso. E mesmo assim ainda não seria suficiente para a vida que você roubou. Bem, eu sinto a mesma coisa. Depois da merda do 27º andar, perdemos nossos deuses. Tivemos que nos defender sozinhos sem a porra da fauna. Vocês podem imaginar o terror de estar na masmorra sem a porra da fauna. Tantos malditos monstros cravaram seus dentes em mim. Naquele maldito dia eu jurei que mataria todos vocês e cagaria em seus crânios abertos. Então venha e experimente sua prostituta rançosa. Ai começou rapidamente, mas Valeta levantou a mão. Vejo você no inferno, vadia. Divirta-se em Knossos. Em sua mão havia um orbe com um D e toda a sala se abriu. Depois vieram várias violas. Você não vai escapar de novo. Ai usou seu golpe para se impulsionar até as violas e começou a separá-las, usando seus corpos como apoio para os pés. Quando o sino tocar 108 vezes, reúna as 8 serpentes. As violas começaram a atacar Ai. Eles vão atrás de energia mágica, gritou Lefia. Bom, nenhuma oferta de sacrifício à terra, vento, fogo, água, trovão, veneno, luz e escuridão. Ai disparou, separando-os com velocidade e precisão absurdas. Esta infeliz surpresa impressionou e aterrorizou Barça e Valeta. Eu ofereço a você o aço e o céu claro. A névoa branca cobriu sua arma na bainha e com um bom salto ela alcançou o topo, onde caiu. Sua maldita vadia. Morra. Murakomojiri. Que ose. Um forte sopro de vento passou por todo nossos. Naquela mesma hora. Uma brisa? Pensou Ais. Foco. Sirrus gritou. GRR. Revís disse. Arubuda. Ah! Arubuda veio de trás de Revís e enfiou sua lança em Sirrus. Não, você não. Ais gritou enquanto ela afastava o ataque. Nas profundezas de Knossos. Aquele maldito santo, disse Barça com raiva. Ela cortou 4% de Knossos. O legado de nossos ancestrais. Bom, disse outro homem de cabelo preto e óculos de proteção com uma lança. Este maldito lugar tem sido um incômodo para mim desde que nasci. Quieto, Dix. Disse Thanatos. Se continuarem encontrarão tudo até Ikelos. TCH. Tudo bem. Acho que vou me divertir um pouco. Ele diz enquanto gira sua lança. Pegue Valeta. Disse Barça. HM? Ela não está morta? Não, ela perdeu o braço e a perna esquerdos. Valeta naquele momento. Porra. Vou cortar suas mãos fora. Ai cortou as barras e conseguiu cortar Valeta, mas nos 7 anos, Valeta se tornou nível 6 e evitou, fazendo com que ela perdesse apenas o braço e a perna esquerdos no ataque. Lá embaixo, em Knossos, está todo mundo bem. Riveria disse. Todos estavam bem, mas Ai ergueu os olhos quando o alçapão se fechou. Ah, e você está bem? Disse Finn. Um pouco. Ver o rosto dela me fez lembrar daquele dia. Novas espécies, gritou Raul. Violas vindo até nós, disse aqui. Beta lida com as novas espécies. Ai lida com as violas. Os dois começaram a abrir caminho. Eles rapidamente seguiram seu rastro, com violas vindo por trás. Lefia, eles são todos seus. Sim, senhor. Filvis, ela gritou. Os dois se juntaram e Filvis ficou na frente dela enquanto Lefia cantava.
Proteja-me, cálice de limpeza. Pilar de luz liberado, galhos da árvore sagrada. Gil-Graal, uma barreira dourada apareceu e parou as violas. Você é o mestre arqueiro. Filvis agora. Ela largou o escudo e Lefia apontou seu cajado. Raio de arco. Uma explosão de luz incinera os monstros. Muito bom, disse Ai. Muito bem, Lefia, disse Riveria. Isso foi incrível, Lefia, disse Raul. Parece que você encontrou uma maneira de ser útil, disse Beta. Continue andando, gritou Finn. Todos continuaram se movendo até que Finn sentiu o polegar doer e latejar. A cada passo que davam, pulsava mais e mais até que finalmente chegaram a uma sala aberta. Na sala aberta, ela estava repleta de vários pilares de pedra e uma mulher solteira com cabelos cor de safira e um vestido branco, sentada com as pernas cruzadas sobre uma pilha de escombros. Ela se virou para mostrar seus olhos azul água. Ah, eu não esperava encontrar pessoas aqui. É você, Nox. Eu sinto sua presença. É bastante único. Nox voou na frente deles e se transformou de volta. Todos, exceto Finn, Riveria e Ai, ficaram chocados ao ver essa transformação. A julgar pela sua aura fraca, você não é da geração mais velha? Nox disse, olhando para ela. Rude, eu era um espírito do grande deus do mar, Nereu. E, está claro que você não cumprirá seu propósito anterior. Eu já cumpri isso no dia em que morri. Você sabia que se um espírito morrer na dungeon, suas almas simplesmente permanecerão, esperando pelo renascimento, junto com uma rotação interminável de monstros entrando e saindo. E daí, você não é o único que sofreu em um lugar escuro por incontáveis anos. O que estou dizendo é, ela pulou e todos prepararam suas lâminas. Quem ou que nos trouxe de volta? Todos os olhos deles se arregalaram quando foi colocado na frente deles. Quem ou que poderia tê-los trazido de volta se tivessem permanecido na masmorra por tanto tempo? Você não vai nos contar, vai? Nox disse, cerrando os punhos de raiva. Não, meu antigo nome de Peleu. E meu novo nome é Tétis. Você não vai receber nada de mim. Velho do mar, coloque sua água em mim. Laconia STYX. Que o véu do meu paradoxo corte o cosmos, o céu irá escurecer, a terra irá iluminar. Noite branca. De Tétis, um tsunami irrompeu de seu círculo mágico, e de Nox, uma lâmina de luz cortou a água como se fosse ar. Ai, Fim. Riveria a deixa viva, se possível. Se não, então mate-a, gritou Nox. Entendi. Ai gritou enquanto corria para frente. Água em mim. Laconia STYX. Fluxos de água pressurizada atravessam os pilares e Nox se virou e pousou nos ombros de Riveria enquanto Ai corria à frente dela. Ai estava bloqueando os ataques com seu escudo Orixalcum. Prepare-se para o combate, gritou Finn. Todos se reuniram enquanto a água o cercava com os pilares ajudando a bloquear sua visão. Você algum dia vai nos dizer que estávamos com um maldito espírito, disse Beta. Concentre-se no espírito tentando nos matar, Beta, disse Riveria. Tétis moveu-se entre os pilares enquanto deslizava pela água. Sugiro limpar todos esses malditos pilares, disse Nox. Vê, você pode falar como uma coruja. Lefia disse. Não, estou usando uma ferramenta mágica para transmitir meus pensamentos a você, então comece a quebrar. Por que diabos você não consegue fazer isso? Você parou a água, não foi? Beta disse enquanto rastreava os movimentos de Tétis. Eu faria isso, mas usar magia custa Cirrus, por mais que ele tenha, não sou barato nos custos. Então você sabe como vencê-la? Disse Finn enquanto examinava os movimentos de Tétis. Ela é um espírito da água normal. Ela não é nada especial como eu. Então um bom golpe no pescoço ou uma estocada no coração a mataria facilmente. A menos que você saiba que ela tem a mesma anatomia de um monstro. Caso em que uma facada no peito é o caminho a seguir. Como ela não é especial, disse Filvis. Ela está se movendo na água como um Kelpie. Ela é um maldito espírito da água. Que porra você espera? Você ficará surpreso se um espírito do vento voar. Não, eu não. Agache-se em Riveria. Riveria rapidamente se abaixou e um jato de água passou por cima dela. Que tal discutir um pouco menos e trabalhar mais juntos? Cubra-me. Vou fumá-la. Riveria disse, levantando-se e seu círculo mágico apareceu embaixo dela. Todos em Riveria, gritou Finn. Todos se aproximaram de Riveria, protegendo-a de todos os lados. A chama será liberada em breve. Guerra crescente, destruição inevitável. Ponto. Tétis rapidamente percebeu a enorme quantidade de magia que Riveria estava construindo. Ela atacou mais e mais, mas todos eles estavam bloqueando seus ataques. A trombeta da batalha soa alta. A crueldade do conflito envolverá tudo. Venham, chamas vermelhas, o inferno implacável. Ponto. Droga. Vou me certificar de matar você primeiro. Humano caolho, abra. De repente as portas se abriram e várias violas passaram correndo enquanto Tétis fugia quando uma porta de Orixalcum se fechou atrás dela. Riveria parou de cantar. Droga. Mudança de planos. Precisamos sair daqui e nos reagrupar. Este lugar é inconquistável com um mestre por trás dele. Nox disse. Um mestre. Finn disse. Sim, pelo que Tétis gritou, eles deveriam ter um olho e podem controlar este lugar. Como que aquela nojenta valeta tinha sobre ela antes de Ai cortá-la. Muito bem, estamos indo embora. Ai, você consegue rastrear o marcador que deixamos? De repente a porta se abre e vários membros do Evilus apareceram. Para Nosso Senhor, que a salvação esteja com todos nós. Todos eles os apressaram. Bombardeiros, gritou Ai. Parem-nos antes que detonem, comandou Finn. Ai rapidamente os cortou e jogou seus corpos neles, pulando para trás e jogando uma agulha vermelha em seus peitos. Eles explodiram.
Eles rapidamente saíram da sala e começaram a fuga. O que foi isso que você jogou? Perguntou Riveria. Suas agulhas vermelhas. Desde que Cyrus soube de sua sobrevivência, ele as fez para que não tivéssemos que desperdiçar magia. Basta jogá-las em um item mágico e caso ele perfure, ele será ativado à força. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 291. De volta para onde Ais e Cyrus estavam lutando. Cyrus e Ais entram em conflito violento com Revise e Arbuda. Aia, eles são mais resistentes do que eu esperava, disse Cyrus enquanto enfrentava Arbuda. Eles devem ter comido mais pedras mágicas, disse Ais encarando Revise. Ele é perigoso, Revise, disse Arbuda com a lança na mão. Devemos priorizar matá-lo acima de tudo. Arya, podemos seguir em frente. Ele não é tão fácil de matar. Lembre-se do que ele fez com Wu. Ele nem vestiu sua armadura nem usou sua magia, disse Revise. Oh, eu vejo. Um sorriso cresceu em seu rosto. Será que ele não pode invocar mais de uma armadura? Revise olhou para ela e pela primeira vez, um sorriso surgiu em seu rosto frio e inexpressivo. Por que não descobrimos? Ambos dão o pontapé inicial, atacando Cyrus. Parece que sou o alvo agora. Lembre-se de prestar atenção ao seu redor. Cyrus avançou enfrentando o confronto. Cyrus segurou a lança de Arbuda e os punhos de Revise. Ais veio por trás e enfiou a espada em Revise, mas ela rapidamente pulou para trás. Arbuda então colocou a mão na lança de Cyrus e o gelo a cobriu. Cyrus então usou mais força para empurrá-la e usou o gelo da lança para arremessá-la contra eles. Geada do Sansara, transforme a terra novamente em laminação branca. Naraka? Arbuda fez um círculo mágico e a partir dele formou-se uma saraivada de gelo. Evite isso. Ais, fique atrás de mim. Damocles. Ais rapidamente ficou atrás dele enquanto ele girava sua lança no que parecia uma placa de metal embaçada. Ting, 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 ting. Cyrus, eles lidaram com o espírito corrompido, com muito trabalho em equipe e força. Foi realmente incrível, disse Circe. Cyrus, estamos indo embora. Sem uma chave, desperdiçaríamos muita energia aqui, e um espírito da água está vagando por aí, disse Nox. Ouvi dizer que Circe estamos saindo. Vou desengatar a armadura. Diga a Gareth para se preparar. Nox, tem o cheiro? Ela faz. Estamos voltando para onde saímos. Bom, Ais, temos que sair. Por enquanto Gareth e os outros lidaram com aquele Bull Spirit. Ele podia ver o rosto dela se contrair um pouco. E eles? Lembra daquele movimento que fizemos com aquele dragão no 18º andar? Ela balança a cabeça. Entendi. À medida que a saraivada de pingentes de gelo embranquece a visão de Cyrus, ele recua enquanto mantém a rotação de sua lança. Exousia Adorno. Cerberus. Desperte, tempestade. Os dois espíritos podiam sentir a mão da morte em suas gargantas. Arbuda interrompeu seu ataque para ver uma espiral de correntes e uma tempestade cegante ao seu redor. Tarde demais. Vésperas de Damocles. Cante suas vésperas, espadas de Damocles. Dia de Castiesse. Logia? Os estrondos dos trovões eram ensurdecedores na sala enquanto a iluminação estava toda condensada e girando das correntes para um prego retorcido de poder com linhas de eletricidade girando ao seu redor como um rastro de estrela. A pura força e o calor derreteram o gelo, e o vento apenas transformou o quarto em uma sauna. Geada do Sansara, transforme a terra novamente em laminado branco Padma. Naraka? Revise rapidamente se levantou e se aproximou de Arbuda quando seu círculo mágico apareceu sob ela e um enorme lótus azul gelado apareceu, envolvendo-os. Hiperuranion. Rumblo, 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 rumblo. Todo Orario e nossos tremeram violentamente o suficiente para derrubar todos de joelhos, e rachaduras apareceram em vários edifícios. Várias janelas também quebraram. Fora de Knossos um pouco depois. Uf, uf. Cyrus estava respirando pesadamente, tendo rapidamente recolhido várias pessoas espancadas e exaustas. Está todo mundo bem, gritou Finn. Eu me senti melhor, disse Gareth, sentando-se com ossos quebrados e fraturas por toda parte. Tione, como vocês estão? Ruim. Eu queria ser carregado pelo capitão, disse Tione, deitado com vários ossos quebrados e fraturas também. Eu quero dormir um mês, disse Tiona. Cruz e Alicia assentiram. Sorte que ele lhe deu sua armadura, Gareth senhor, disse Alicia. Sim, obrigado por isso, rapaz, mas tem um preço alto para usar. Nunca estive tão exausto e maltratado em minha vida. Você teve sorte quando usei isso como nível 1. Isso quebrou todo o meu braço. Cyrus disse, encostado em uma parede. Isso explica sua resistência absurda, disse Cruz. Mas isso poderia ter sido muito pior. Pelo que parece que você encontrou mais problemas do que nós, disse Riveria. Como deveria, disse Gareth. Nós somos a vanguarda. Devíamos ter voltado. Ilesos, sentiríamos uma vergonha pior do que a morte. Vamos nos encontrar em seu escritório, Finn, disse Ai. Para que possamos discutir nosso próximo curso de ataque. Sim, Cyrus, você pode. Com isso, tudo bem. Todos vocês se sentirão melhor em breve.
Sirrus estende as mãos e suas correntes vêm e arrastam todos os feridos e os colocam em um pacote. Ele então os jogou por cima do ombro. Ai, vá buscar a Mid e os melhores curandeiros para a casa da família Locke. Seria ruim se eles me vissem com eles assim. A operação terminou felizmente sem vítimas, várias pessoas ficaram feridas na exploração e Garrett chegou ao nível 7. Muitas das pessoas que ficaram para trás encontraram mais portas para Knossos e algumas encontradas pela família Artemis foram mantidas escondidas e monitoradas, nas profundezas de Knossos. Que grande tragédia, disse Thanatos. Pensar que eles usariam um ataque tão massivo aqui. Gai, porra, gritou Valeta enquanto ela se acostumava com seus novos membros. Como diabos eu fui o único gravemente ferido? Vocês dois, filhos da puta, sofreram aquele ataque. Ela gritou para Revise e Arbuda. Não saímos ilesos. Ele drenou uma enorme quantidade da minha força. Minha magia é uma defesa definitiva que quanto mais eu derramo, mais fraco ficarei. Como resultado, agora até mesmo um Goblin pode me causar problemas. Disse Arbuda comendo algumas pedras mágicas. E perdi meu braço direito por causa da geada. Disse Revise. Apenas Tétis saiu sem danos. Sim, ela decidiu fugir, mais esperta do que deixar a batalha continuar e danificar meu Knossos. Espero que você planeje ajudar a reconstruí-lo. O Barça gritou com tal tom e vigor que muitos ficaram surpresos por ele ter conseguido resolver isso. Eu vou ajudar, disse Revise. Tétis, ajude Arbuda a recuperar as forças e dê uma olhada no berçário enquanto você estiver lá embaixo, mas alguns devem nascer em breve. Pulando das vigas, Tétis parecia incomodado. Tudo bem, é o mínimo que posso fazer. Vou mandar o voltar aqui para ganhar alguns músculos, caso eles ataquem novamente. Duvido, disse Dix. O lugar está seriamente danificado, mas ainda o suficiente para matá-lo se não tomarem cuidado. Por que você acha que apenas o nível 4 e superior entrou? Ele está certo, disse entrando. Atualmente não há planos de retornar, mas precisaremos de uma maneira de chegar à superfície. Então Enio disse para construir um túnel de Knossos até a superfície que fica longe de Orario. Você sabe quanto tempo e esforço são necessários para fazer um túnel, disse Barça. E não temos recursos para isso. Você tem as violas para ajudar a cavar para fazer um túnel utilizável. Isto é, tudo o que precisamos é de nenhuma porta de Orixalcum ou paredes de adamantita. Isso é para nossa sobrevivência, então deixe de lado seu orgulho artístico e garanta que você viva o suficiente para trabalhar em seu projeto. GRRRRR. O rosto do Barça estava ficando vermelho de raiva. Foda-se sem coroa. Foda-se princesa da espada. Ele uivou para as vigas. Ele então olhou para os espíritos enquanto se afastava. E foda-se por tudo isso. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 292. A família Locke e Artemis realizou uma reunião com seus membros importantes. A reunião foi realizada no escritório de Finn. Em que confusão nos encontramos? Disse Locke, recostando-se na cadeira de Finn. Sim, pensar que tal coisa estava bem debaixo dos nossos pés. Disse Artemis sentando-se. Você tem ideia de quão profundo isso vai? Ela olhou para Sirrus que estava ao seu lado. Pelo menos desce até o 18º andar. Disse Sirrus. Há 7 anos eles usaram isso para passar pela barreira. Isso permitiu que Alfia nos confrontasse e como esses espíritos escaparam. Portanto, o nível mais baixo possível é pelo menos o 18º andar. Disse Finn. Isso ainda é muito terreno, considerando que nossos têm muito perigo com portas Orixalcum, Demi e espíritos corrompidos junto com remanescentes de Vilus com um labirinto artificial em mudança. Tantos perigos, nossa sorte seria melhor se tivéssemos uma dessas chaves. Disse Riveria. Você disse que a chave era um orbe com um D, certo? Perguntou Sirrus. Sim, disse Ai. Valeta, que tenho certeza que ainda está viva, ergueu-o e várias portas se abriram. Então eu já tenho um. A sala olhou para Sirrus em estado de choque e surpresa. Quando você conseguiu um? Perguntou Finn. No 18º andar, lembra quando Lefia e Bel foram encontrados? Bem, alguns ratos chamaram minha atenção, e depois de interrogá-los um pouco com alguma ajuda, Revise e aquele sujeito mascarado junto com Tétis os mataram, não deixando nada a ser descoberto sobre sua identidade ou corpos, exceto um orbe com um D nele. Então podemos voltar e... Não. Sirrus interrompeu Locke. Não voltaremos até que tenhamos treinado nosso membro da família e agora que sabemos o quão perigoso é o nossos, temos que nos preparar. Se tivéssemos seguido o plano original, teríamos perdido algumas pessoas para esmagá-los. Precisamos levar o nosso tempo, eu e Ais destruímos um bom pedaço dos nossos de qualquer maneira, então levará algum tempo até que eles possam se mover. Quanto você acha que destruiu? Perguntou Garrett. Cerca de 2 andares, mais ou menos. O nossos é muito mais resistente do que eu esperava. Então, para o próximo ataque devemos nos preparar. Disse Finn. Vamos vigiar suas entradas e investigar a família Ishar. Na verdade, tenho algumas informações para relatar para eles. Disse Ai. Todos eles disseram. Isso é uma surpresa. Não achei que você soubesse de algo tão conveniente? Finn disse. Não é conveniente quando você já estava investigando isso, Finn. Desde Melen encontrei alguns velhos amigos meus relutantemente envolvidos. Então, quando terminei minha limpeza em Melen, comecei a investigar a família Ishar.
Primeiro, explorei o distrito que eles controlavam, que era praticamente todos os bordéis de escravos comprados e coisas do gênero. Vasculhei as ruas, aprendendo as rotas e becos até agora. Achei que tinha um design um pouco estranho, mas conhecendo os nossos, tudo clicou. Ai pegou seus mapas do distrito de entretenimento e marcou as partes mais incomuns, sendo várias. Isso é. Há quanto tempo ela está em conluio com eles? Locke disse, examinando o mapa detalhado. Pretendo voltar atrás e verificar isso novamente. Isso é tudo que posso fazer. Qualquer investigação real sobre eles não leva a lugar nenhum, embora todos estejam encantados por Ishar então. É isso. Droga, temos uma pista a seguir e terminou em uma parede. Disse Riveria. Ai, continue investigando, disse Cyrus. Mesmo que estejamos contra um muro, ainda podemos encontrar maneiras de contorná-lo. É apenas uma questão de tempo até que o encontremos. Todos eles acenam com a cabeça. Então parece que esta reunião acabou. Disse Artemis. Espere. Disse Locke. Tenho algo que está em minha mente há algum tempo. E isso é? Artemis disse, olhando para Locke. Cyrus, como Urano lhe deu uma missão para salvar meus filhos. E com tanta conveniência também. Não que eu esteja bravo com isso, mas... Os olhos dela se abriram, e ele pôde sentir um olhar penetrante procurando por um ponto de ataque. Cyrus não informou fim. Artemis olhou para o Palum. Ele fez, mas eu queria ter certeza. Cyrus não gostou da aparência que estava recebendo. Ele estreitou os olhos e devolveu o olhar. Você está insinuando que a guilda teve uma participação em nossos? Cyrus disse, caminhando até ela e olhando em seus olhos vermelhos. Nesse caso, você levou seu título de trapaceiros do céu muito a sério. Qualquer idiota conheceria a guilda e, por extensão, Urano não arriscaria um perigo como uma segunda masmorra no mundo quando ele estivesse para sempre em seu trono solene, mantendo a tampa da masmorra. Então você o conheceu para saber onde ele se senta. Como sabemos que podemos confiar em você? A tensão na sala ficou tensa. Não sei quem fudeu tanto com sua cabeça a ponto de ver a guilda como uma possível ameaça, mas deixe-me dizer uma coisa. Cyrus se inclinou para perto dela. Primeiro, você está andando sobre a porra de um gelo fino. E segundo, deuses como você, que se acham muito inteligentes e só veem o quadro geral, são sempre deuses tão fáceis de ler e manipular. Ele se recostou um pouco. Sempre o malandro e nunca o tolo, certo? Bem, Locke, você é um tolo que pensa que é o único malandro em Horário. Você sabe como alguém faria para enganar você? Prossiga. Ela disse, agora focada em seus olhos e palavras. Eu pessoalmente pensei sobre isso há muito tempo, antes mesmo de receber uma fauna. Do jeito que eram seus filhos, alguém simplesmente ameaçaria matá-los ou levá-los para realmente tirar algo de você. Ele podia ver o olhar dela tremeluzir de raiva, mais do que suficiente para ela se concentrar nele para o que planejava fazer. Gosto de pensar que sou mais calmo do que isso. Ela disse, fazendo um pequeno sorriso. É assim mesmo? Cyrus então se inclina mais para trás e abre as mãos, deixando cair o cabelo amarrado na mesa. Locke se encolheu quando viu isso. Quando ele prendeu meu cabelo. A família Locke pôde ver o orgulho de sua deusa ficando manchado. Você sabe que aprendi a roubar com Hermes, ele também é conhecido como deus dos ladrões, então sua técnica era difícil de aprender, mas algo novo aprendido é sempre bom. Só tive que suborná-lo com bebida e se divertir com alguns cabarés em Yamato para ele realmente me ensinar seus movimentos. Ele caminhou até a porta. Se eu fosse você, pessoalmente não consideraria útil nada do que Dionísio diz. Ele podia vê-la estremecer um pouco. Você sabe que ele também é um deus da insanidade, da loucura ritual, do êxtase religioso, da festividade e do teatro, certo? Seu título como deus do vinho o ajuda tanto quanto o título de Freya como deusa da beleza. Ninguém nunca procura descobrir que ela é a deusa da morte e da guerra. Portanto, ninguém suspeita que um mero enólogo ou deusa da beleza seja tão astuto. Estamos indo embora, nosso negócio aqui está encerrado por enquanto. Adeus, Locke. Disse Artemis com um sorriso. Tchau, Riveria, Gareth, fim, disse Ai acenando adeus. Quando eles saíram, Locke tremia de raiva. Locke, você está? Estou bem, fim. Ela disse, pegando a gravata e fazendo um rabo de cavalo novamente. Estou furioso. Perdi algo tão crucial ao não suspeitar de Dionísio também. Ele me provocou, porra. Ela disse, agarrando as alças de seu assento com força. Ele vomitou uma história triste sobre a morte de seus filhos e eu engoli. Um deus da insanidade. Não é de admirar que seja tão difícil lê-lo. Ele até me fez pensar que era confiável. Ela então cerrou os dentes. E nenhum deus é confiável, especialmente os inteligentes. Então, devemos investigar a família Dionísio? Perguntou Riveria. Será bastante estranho com Lefia e Filvis. Não, apenas monitore-os por enquanto e certifique-se de não deixar nada muito valioso para Lefia. Não quero que ela conte tudo sobre eles para ser avisada. Casa da família Dionísio. Então, como foi o ataque? Filvis, disse Dionísio, um lindo deus com cabelos dourados e olhos esmeralda. Foi bem, mas parece que o Flash Incente realmente subiu de nível. Então agora Horário tem outro nível 7. Ele olha pela janela e bebe seu vinho. HM. Mais alguma coisa? O Imperador sem coroa tem um espírito próprio, possivelmente 2, mas o que vi era poderoso, muito, muito poderoso. Então seria melhor não entrar na linha de visão dele. Caminhando de volta para casa. Foi Aissa, não foi? Cyrus disse. Quão ruim é isso?
Ela foi encantada até a submissão, quebrando o suficiente para servir como irmã mais velha para a maioria da família e, por sua vez, assumindo o cargo de vice-capitão, enquanto o verdadeiro vice-capitão é usado como brinquedo de Ishar, enquanto aquele sapo apenas fica sentado e arruína os homens que chegam perto da casa da família. Vamos começar a fazer planos. Ela disse. Se ela estiver envolvida e seu território abrigar as entradas de nossos, então teremos que lidar com eles, eventualmente. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 293. Na noite seguinte. Disseram Sirrus, Ai, Artemis e o resto da família enquanto olhavam do alto para ver que a família Ishar estava sendo atacada pela família Freya. Bem, chega de nossos planos. Disse Sirrus. Acho que vamos reivindicar este lugar com bastante facilidade agora, sem lutar. HM acenou com a cabeça Ai. Evita-nos o problema. Disse Artemis. 2 dias depois. Foi anunciado pela guilda que a família Ishar foi dissolvida, através do ataque e Ishar estava agora no céu. Agora o controle do distrito de entretenimento estava em jogo. Com a família Freya tendo que ser penalizada pela guilda, agora não havia uma família no controle da área que Ishar tinha sob seu comando por pelo menos 2 dias. Você se mudou bem rápido, Artemis. Disse Loki. Tínhamos começado a planejar o Entertainment District e, para nossa sorte, Freya se mudou primeiro. Você tem alguma ideia do porquê disso? Ishar provavelmente tinha alguém em quem Freya estava de olho e decidiu lhe ensinar uma lição. Parece certo. Bem, agora que assumimos o espaço livre, começamos a selar as entradas extras do Knossos, bem como alguns outros negócios. Isso é bom. E todas as amazonas e trabalhadores de lá? Eu não acho muito bem. Você ainda é considerada uma deusa da castidade? Isso são detalhes para outro momento e além disso não estou comandando. Minha família é simplesmente um músculo. Sirrus é quem tem experiência em executá-lo junto com outra deusa que precisa de alguns músculos. Você está construindo sua própria pequena nação, hein? Mais ou menos, mas agora é mais um hábito. No Extremo Oriente nossa prefeitura cresceu tanto que precisávamos conseguir mais pessoas e assim encontraríamos e criaríamos pessoas talentosas com alguns deuses aqui e ali, para administrar partes específicas. Você não está com medo de que eles te apunhalem pelas costas? Com Sirrus por perto? Duvido que algum deus arriscaria isso e arriscaria ter um destino pior do que ser caçado por vários deuses poderosos. Bom ponto. Você tem algum em mente? Alguns. Uma deusa em particular concordou e está vindo para Oraril com seus filhos. Isso é muito bom. Eu os conheço? Acho que você prefere evitá-los, se possível. Vou acreditar na sua palavra. Ambos tomam um gole de chá. Então, como você e Dionísio estão? Perguntou Artemis. Eu não falei com ele, mas... Sirrus estava certo. Eu estava sendo enganado por ele, usando minha única fraqueza para ganhar minha confiança tão facilmente. Por enquanto estamos simplesmente olhando de longe, sem investigações, simplesmente esperando e olhando. Um deus como ele deve ter planos. Bem, por enquanto, acho que devemos simplesmente ficar de olho até que nossos filhos cresçam em força e eventualmente conquistem Knossos. Torre de Babel, quarto de Freya. Entendo. Obrigado, Tamuish. Sirrus disse. De jeito nenhum, senhor. Se me der licença, voltarei a treinar. O jovem de pele morena saiu rapidamente. Então isso é tudo que você queria saber, disse Freya. Eu poderia ter saído da sala se você quisesse? Não fará sentido. Você ainda conseguiria a informação dele e, além disso, é mais fácil obter informações confiáveis com um olhar de deusa sobre eles. Fufu, você tem experiência com isso. É demais para minha comparação, mas ei, o que você vai fazer? De qualquer forma, irei agora. Sua família fez um número no local. Espero que isso não afete nossa posição? Não, o seu negócio é seu. Porque você atacou não importa para mim, mesmo que eu esteja curioso. Até mais. Sirrus se despede. Freya sorriu um pouco ao sair da sala. Artemis e Ai têm muita sorte. Mas você, Bel, você tem uma alma que se destaca tanto quanto a dele e desta vez reivindicarei seu coração de forma justa. Aposto meu orgulho como mulher nisso. Alguns dias depois. Desculpe por, você sabe, disse Aissa enquanto caminhava ao lado de Ai. Está tudo bem, mas estou um pouco irritado. Não poderia ser eu quem salvaria você. Eu estava planejando como derrubá-los e tudo mais. Você teve. Que sorte sua família Freya e Bel Cranel terem chegado primeiro. Estou surpreso que ele tenha feito um grande nome. Que pena que ele será perseguido pela Amazones agora. Não, a menos que ele entre em seu território agora. Estou surpreso que vocês tenham assumido o lugar de Ishar? Bem, tenho certeza que você sabe que ela teve algumas negociações, com algumas pessoas desagradáveis, então simplesmente tomamos as rédeas e começamos a trabalhar. Desculpe, eu não poderia ser de maior ajuda para você. Ishar só trazia seu brinquedo de menino com ela. Tudo bem. Então, este é o lugar? Ai disse enquanto os dois estavam diante de uma mansão de 3 andares com uma grande cerca de ferro ao redor. Eles esperam um pouco, e a porta se abre para mostrar o Renar que Ai viu naquela noite vindo correndo até Aissa. Aissa, ela disse, correndo e abrindo o portão para abraçá-la. Aruimi, é bom ver você. Chegando estava o resto da família Estia. Senhora Ai, disse Lili, é bom ver você de novo. Lili, você está indo bem. Ouvi dizer que eles ajudaram você. Eles ajudaram a me resgatar e recuperar o dinheiro que eu economizei. É mesmo? Ela se virou para encontrar seus olhares.
Eles puderam ver um leve rubor de vergonha. O filho do seu Artemis, certo? Disse Hestia. Eu me converti quando ela voltou para Horáril. E seu nome? Você é aquela Cir, que é amante. Hestia disse, encarando Ai. Se for assim, não posso permitir que Artemis se case com um adúltero. Eu sou a segunda esposa de Cirrus. Ela mostrou o anel. E recebi bênçãos de Lorde Susano e Lady Afrodite. Então posso garantir que está tudo bem. Ué, a Afrodite. Ela estava lá. Sim. Ela até nos presenteou com seus brincos. Ela mostrou um molusco azul claro com uma pérola verde. TTT então Artemis é realmente. Ela disse com o rosto ficando um pouco pálido. De qualquer forma, Bel, tenho que lhe agradecer por ajudar Aissa. Ela é uma das minhas amigas mais antigas. Ai fez uma leve reverência. Não há problema nenhum. Mas nunca esperei que outra família viesse e atacasse. Bem, acho que você tem sorte, eu acho. E Velf, Cirrus ficou impressionado com suas espadas mágicas durante os jogos de guerra. Ele até queria encomendar um para você exibir. Mostrar? Ele não quer usar? Velf disse. Não, se ele quisesse usar uma arma mágica, ele mesmo faria uma. É mais como uma coleção para ele. Entendo, bem, se ele enviar uma comissão, farei o meu melhor. Aposto que você vai. Especialmente com a dívida que sua deusa tem, e a classificação da família realmente colocando você no vermelho. Ela disse com um sorriso ensolarado. Ah, disse Hestia. A sua família não está sofrendo também. Com o nível 8 e agora você e sua família é facilmente de rank AOS. Estamos indo bem. Com o dinheiro, a Cirrus cresceu desde o nosso tempo em Yamato. Assumimos o controle do distrito de entretenimento, onde Char governava. Oh que? Todos eles gritaram. Mas Artemis é a deusa da castidade. Como ela pode administrar um lugar como esse? Hestia gritou. Ela não está, Cirrus está. Artemis é simplesmente o músculo da área que a mantém segura. Estamos fazendo com que outros deuses trabalhem nas coisas no momento, mas sim. Eu estou aqui há 5 meses enquanto Artemis chega e já fez seu nome. Lady Hestia, você sabe que Lady Artemis e sua família já fizeram seu nome nesta cidade antes, certo? Disse Aissa. Naquela época, ela ajudou Cirrus a caçar os monstros antigos que Evilus lançou no mundo. Eles até ajudaram a família Astraea em suas patrulhas. Ela e sua família até ajudaram a rastrear pessoas que escaparam da cidade e que tinham ligações com Evilus, disse Ai. Parece que ela ajudou muito, disse Velf. Ela fez tanto e cresceu até, Gu, disse Hestia com dor emocional. Lady Ai, disse Makoto. Você disse que acumulou dinheiro em Yamato, correto? Eu fiz. Você está curioso para saber como? Eu sou. De onde viemos, nosso templo dependia da comida que a família de Aruimi nos dava. Deu? Ai se virou para Aruimi. Você é um nobre? Anteriormente meu pai me renegou, mas meu nome é Sanjono Aruimi. Ela fez uma reverência adequada e elegante para Ai. Sanjono, você é filha de Sanjono Hitsuhiko? Ah é. Você conhece meu pai. Claro, eu veria quando entregássemos nossos relatórios à Lady Amaterasu. Ela e Mikoto começaram a tremer. Ah, você é um NNN nobre. Os dois disseram juntos. Eu sou. Meu nome é Ai Zephyr, tendo levado o nome do meu marido apenas para a corte real. Eu sou Kijono Ai, segunda esposa de Kijono Akukumo. Esse é o nome que Lady Amaterasu deu a Cirrus. Oh, você é um nobre, hein? Isso é incrível. Mas eu gosto mais de Shirakusa, disse Aissa dando um tapinha nas costas dela. Rola melhor na língua. A família esta pôde ver os rostos de Makoto e Aruimi ficando ainda mais pálidos que os de Hestia. Vê, você gostaria de uma bebida. Makoto disse. Esse sim. Posso preparar um bom chá verde, disse Aruimi. Eu sei que os nobres são importantes, mas eles são realmente tão importantes, disse Bel. Senhor Bel, disse Makoto. A família dela é a mais nova na corte real. A família dela, sozinha, estabilizou o país. Duas, na verdade. Eles trouxeram uma era de ouro para o país. Tudo, desde a educação até a medicina e a infraestrutura, eles ajudaram a melhorar muito. Aruimi disse. Nós os consideramos tanto quanto a imperatriz, Lady Amaterasu. Até as inúmeras prefeituras em guerra se uniram. Embora com o lado oposto, mas mesmo assim, ainda é muito melhor do que fazer centenas de órfãos. Eles até acolheram vários órfãos de todo o país, disse Aruimi. Os guardas da propriedade contaram a você e ao seu templo, não foi? Aruimi disse, olhando para Makoto. Lord Takemikazushi e Lady Tsukiomi realmente não acreditaram então. Em você com certeza esteve ocupado nesses 7 anos, Ai. Aissa disse, sorrindo. Bem, foi melhor do que não fazer nada, de qualquer forma, agradeço a oferta. Aceito você um dia. Não deixe de passar por aqui. Nossa casa deve estar pronta daqui a algumas semanas. Apenas amigos próximos estão aparecendo. Haverá comida de graça, disse Hestia. Você ou Sora farão a comida, disse Lili. Provavelmente iremos. Ai, está na hora, disse Aissa. Droga, desculpe, tenho que ir. Hakia está invadindo e é honestamente embaraçoso. Até mais Belcranel, Aruimi. Aissa disse, balançando a cabeça. Antes que eu esqueça Aruimi, você nunca terminou seu treinamento de prostituta, se é que me entende. Seu rosto se iluminou. Eu não fiz. Não, disse Ai. Aparentemente eles foram embora quando você desmaiou. Quando Ai e Aissa deixaram Aruimi, ela simplesmente ficou parada por um segundo. E eu tenho contado. Seu rosto ficou vermelho brilhante. Enquanto caminhavam juntos, Aissa perguntou algo a Ai. Então, como está ele e a primeira esposa? O que você quer dizer?
Quero dizer, na cama, Aissa sorriu um pouco. Muito bom. Sirrus tem muita resistência, você sabe. Fufu, você realmente cresceu. Antes você coraria tanto com esse tipo de conversa. Quero dizer, sim. Então, falou-se de uma terceira esposa? Muitas amazonas estão me importunando para perguntar a você. Ele flutuou por aí. Isso intrigou Aissa. E, está em espera por enquanto. Há alguém que você tem em mente? Talvez um velho amigo? Aissa coloca os braços em volta de Ai. Bem, Ai colocou os braços em volta de Aissa. Eu sugeri seu nome, mas há alguns critérios que eu e Sirrus gostaríamos. Ai aproximou Aissa e ficou cara a cara com ela. Aissa corou um pouco com a surpresa. O primeiro critério é... Ai explicou a Aissa que os critérios eram e Aissa achou que era extremamente brutal e apenas os mais fortes da primeira classe teriam as ferramentas para fazer isso. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 294. Alguns dias após a dissolução da família Ishar, muitos foram instruídos a irem à antiga casa da agora extinta família Ishar, com apenas uma plataforma na frente dela. O que você acha que vai acontecer? Disse uma pessoa do distrito. Ouvi dizer que uma nova família está assumindo o controle? Disse outro. Não sei se dizem que é de Freya, mas duvido. Ouvi dizer que foi Lady Damia. Eu ouvi Lady Ator. Eu vi Lady Kama por aí. Lady Kama. Ela deve ter a melhor chance. Ela era o segundo maior deus do distrito. Calma, calma. Eles estão vindo. Subindo a estrada em direção à casa abandonada da família Ishar em uma carruagem grande e elegantemente decorada com um poderoso corcel maior do que qualquer homem. Quando o treinador chegou perto do palco onde a porta se abriu, um tapete vermelho foi estendido. A primeira a sair foi uma deusa com cabelos ondulados verdes e amarelos vibrantes presos para trás, seus olhos eram dourados e brilhantes como o sol. Seu traje era bastante extravagante com um esquema de cores azul e jade com brincos de jade. Olá, gente linda! Ela gritou em voz alta. Espero que possamos nos dar bem. Lady Quetzalcoatl, por favor. Tínhamos um pedido, disse seu capitão Rodolfo Huerta, um gato nível 2 com uma figura bastante robusta e máscara e terno brancos. Seus corações ficaram felizes por ser uma deusa gentil quando a próxima deusa se deu a conhecer. Tudo bem, vamos, você está sendo o centro das atenções, uma deusa disse, empurrando-os para frente. Em seguida veio uma deusa que eles conheciam, Kama. Seu cabelo era branco acinzentado que se transformava em um verde preso em um rabo de cavalo com um lótus como gravata. Seus olhos eram como obsidiana polida. Seu traje era um lindo e marcante traje verde e roxo claro com pulseiras douradas nas mangas que o tornavam ainda mais marcante com sua pele branca como osso. Com ela estava seu capitão Yasha, um homem bonito de nível 2, com cabelos pretos mantidos como sua deusa e feições esculpidas. Ele usava um traje para complementar sua deusa. Minha senhora, por favor, desce bem. Ele disse. Em seguida veio um deus masculino. Seu cabelo era de um longo azul escuro com olhos combinando. Um lindo deus vestindo um manto branco sagrado. Lorde Mias pensar que estaríamos aqui, disse na asa em um elegante traje branco com manga longa direita. Sim, parece que nossa sorte apareceu. Ele disse enquanto os dois subiam ao palco. Em seguida saiu da carruagem uma deusa de longos cabelos azuis presos em um coque com chifres dourados, em um vestido azul. Lady Artemis, disse uma pessoa. Com Artemis na mão estava Sirrus, com o cabelo penteado para trás em um traje preto e vermelho com um molusco azul claro com uma pérola branca na orelha esquerda. Esses dois tinham uma aura diferente dos outros, como se tivessem feito tanto isso que fosse natural. À medida que sobem, eles ficam no centro do palco. Sirrus se aproxima e pega o microfone. Olá, povo do Distrito do Prazer. Talvez vocês saibam quem somos para aqueles que não sabem. A adorável deusa com cabelos ondulados é Lady Quetzalcoatl, uma deusa do sol. Olá, ela disse, acenando alegremente e com um sorriso mais brilhante que o de Ai. Ao lado dela está Lady Kama, a deusa do amor e do desejo. Ela balança a cabeça. E este excelente deus é Lorde Mias, um deus da medicina. Olá, ele disse, acenando suavemente com as mãos. E esta deusa ao meu lado é Artemis, deusa da caça e da lua. Artemis deu um passo à frente. Sirrus então entregou o microfone a ela. Olá, crianças. Hoje trouxemos vocês aqui para anunciar que sim, a família Ishar foi dissolvida, e Kama se ofereceria para acolhê-los, se desejarem. E qualquer criança que foi comprada como escrava e deseja partir, então venha e nos conte. Sirrus então deu um passo à frente. A partir de hoje, a família Artemis assumirá o comando do território que a família Ishar possuía e com a ajuda desses 3 deuses e sua família, reconstruiremos este lugar melhor do que antes e esperançosamente mais próspero. Não forçaremos você a ficar ou a se juntar a nós. Essa escolha é sua. Todos eles murmuraram entre si. E quais são as nossas escolhas? Disse uma criança. Junte-se à Lady Kama e você fará o que estava fazendo antes. Desta vez, teremos a família Mias trabalhando para garantir que todos estejam saudáveis e em forma. Se você encontrar uma pessoa que ama, você pode rejeitá-la por quem você ama. Se você se juntar à família Artemis, você trabalhará como guardas deste distrito, mantendo todos sãos e salvos, bem como periodicamente mergulhando na masmorra para ficar mais forte. Depois, a família Mias. Se você se juntar a eles, eles irão treiná-lo para ser um curandeiro. E veja bem, esses dois fizeram a poção de duelo. Muitos murmuraram mais e mais. E você, Lady Quetzalcoatl? Perguntou uma pessoa. Quetzalcoatl apareceu e recebeu o microfone.
Por favor, me chame de Cats. E minha família será o lado acadêmico das coisas. Coisas como jardinagem, ensino, culinária, pesca, qualquer coisa que você possa imaginar. E quando terminar, apresentaremos a você lugares adequados ou da família. Todos eles murmuraram ainda mais e mais. Então, quem estará no comando? Outro perguntou. Artemis recuou e Cama deu um passo à frente. Quetzalcoatl deu-lhes a seguir a mistura. Eu e o filho de Artemis lideraremos, disse Cama. Eu cuidarei dos bordéis e coisas do gênero, e ele cuidará da administração de todos nós. É claro que terei assistentes para ajudar com mais procedimentos e assim por diante, para que as coisas corram bem, disse Cyrus enquanto Cama lhe entregava o microfone. Os ouvidos de várias mulheres se animaram com suas palavras. Então isso será como uma família enorme como as das nações, disse uma pessoa. Isso está correto. Agora você terá tempo para escolher. Cante suas vésperas. De seu círculo mágico 4 pássaros do trovão voaram pelo céu em 4 direções, então deles 4 orbes de luz surgiram, cada um com cores diferentes. Um era azul escuro como Miage, branco cinza e verde como Cama, amarelo como Quetzalcoatl e azul como Artemis. A escolha são seus filhos, gritou Quetzalcoatl enquanto ela e seu capitão caminhavam até o orbe amarelo. Espero ver alguns de vocês, disse Miage, acenando enquanto se dirige para seu orbe. Espero que você escolha os que deseja, disse Cama enquanto se dirigia para a luz. Oh, antes de eu ir, todos os escravos se aproximam para que eu possa remover as coleiras, disse Cyrus. Várias pessoas formaram uma fila. Todas as coleiras quebram e caem no chão. Tudo o que viram a seguir foi Cyrus e Artemis caminhando em direção à luz com um enorme cavalo seguindo logo atrás. Lá em cima 2 pessoas estavam assistindo. Oh, quem teria pensado que nos juntaríamos a uma família que se juntou a essa estranheza? Disse Daphne. Daphne, acho que fizemos as melhores escolhas que já fizemos, disse Cassandra. Sim, que bom que você foi tão persistente em se juntar a Lord Miage. O que foi que você disse? Um raio reivindicaria a cidade da noite e se tornaria seu senhor com a lua ao seu lado? Esse dia seria mais tarde conhecido como o estabelecimento do sistema dos 4 deuses no distrito de entretenimento. 84 juntaram-se a Artemis, 34 juntaram-se a Miage, 642 juntaram-se a Quetzalcoatl e 896 juntaram-se a Cama. O restante se juntou a Quetzalcoatl ou voltou às suas vidas antes de serem comprados e levados para casa. Nos anos seguintes, transformaram o distrito numa nação em miniatura e impulsionaram ainda mais o poder econômico e a capacidade tecnológica de Orario em vários campos. Muitas nações assinaram tratados com ele ao longo do tempo, sendo a primeira Yamato. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 295. Lá em Knossos. Droga, Veleta gritou. A porra da família Ishar foi eliminada pela família Freya. Isso é o que eu disse. Disse em. E agora a família Artemis assumiu o controle de seu território e bloqueou todas as entradas de Nossos, exceto uma. Eles estão efetivamente zombando de nós. GRRRR. Foda. Porra, 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 porra. Ela deu um soco na parede com seu novo braço. Eles não apenas sabem que temos conexões com eles, mas provavelmente já obtiveram uma chave. Parece que a única forma de defesa que temos são os demi-espíritos e atualmente estamos criando mais alguns espíritos corrompidos. Disse Thanatos. Se não fosse por eles, eu presumiria que Cyrus teria vindo e reivindicado nossas cabeças e Artemis teria atirado uma flecha em meu coração. Tudo bem. Bem então, ela gritou. Vamos apenas ajudar o Barça com seu túnel. Quanto mais rápido terminarmos, mais rápido poderemos mobilizar nossos planos. Ei, Enio tem algum plano para nos ajudar? 2, na verdade, um dos quais exigiria a ajuda de alguns espíritos e o outro apenas algumas pessoas fortes para abrir um selo. E esses são, lá fora, um está nas ruínas de Elsos, no extremo do continente, embarcando na fronteira. O outro está bem. Você pode trazê-lo? Descendo o corredor estava uma criança adolescente carregando um ovo preto com linhas vermelhas sobre ele. Encontramos isso nas profundezas da dungeon. Íamos usá-lo como espírito, mas bem, achamos que apenas enviá-lo seria mais rápido do que cultivá-lo. Ou podemos levantá-lo fora da masmorra. Valeta disse com um sorriso sinistro. Sim, assim que terminarem o túnel, vamos pegá-lo e erguê-lo como um espírito corrompido. Depois, solte-o em Orario. Vou informar Enio sobre esse plano. Até então, mantenham-se abaixados e se escondam. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 296. Alguns dias após o início da invasão Hakia. Isso é muito chato, disse Cyrus, observando da cadeira que trouxe com ele. Tudo que eles fazem é tentar se aproximar e quando olho para eles, eles se afastam, correndo. Bem, deve ser por causa da placa na sua cabeça, Cyrus. Disse Ai, ao lado dele também, praticando seu desenho desembainhando lentamente sua espada. Acima da cabeça de Cyrus há uma placa que diz, Imperador sem coroa e santo reluzente. Continue por sua conta e risco. Eu poderia estar ajudando na construção do distrito de entretenimento, mas aqui estou, pelo menos posso ler em paz. Uma voz familiar veio até ele. Cyrus se virou para ver Beth. Oh, você, o que houve? Eu queria te fazer uma pergunta? Você sabe, como se livrar da Amazones? Ele disse, virando-se para esconder o rosto vermelho. Oh, você bateu em uma amazona? Sim, por acidente, ela estava voltando para Melen e quando eu estava na masmorra, ela me encontrou e se agarrou a mim. Sim, não, você meio que fodeu o homem deles.
Cyrus encolheu os ombros. Amazone só se apega a homens fortes, então, a menos que você conheça um homem mais forte do que você que possa te bater, você está sem sorte. O melhor que você pode fazer é simplesmente evitá-los ou você sabe que encontrará um amante forte para agir como um repelente. Um olhar desapontado aparece no rosto de Beth. Que pena, disse Ai ao ouvir a discussão. Se você fosse mais suave, você teria um amante. TCH. Ele rejeitou o conselho dela. Não posso simplesmente penhorá-la para você? Já tenho amazonas suficientes tentando se tornar minha terceira esposa. Cyrus acena com a mão como se quisesse afastar a pergunta. Eu tenho aqueles no distrito de entretenimento e aqueles em Teuskilra, mas pelo que eu vi, sua família realmente recebeu muito do carinho deles. Então, estamos ferrados? Sim, basicamente. Se isso fizer você se sentir melhor, Cyrus se levanta da cadeira e se espreguiça. Quer treinar um pouco? Esses soldados estão brincando e estou entediado então. Você está pronto para isso? Nada parece melhor do que alguns tapas no rosto. Um grande sorriso substitui a decepção no rosto de Beth. Claro, é melhor do que perder tempo com eles. Então venha. Cyrus segue em frente. Há mais espaço aqui em cima. Ele então salta para o campo de batalha vazio, em uma colina com vista para a invasão. Sim, Beth está lutando contra Cyrus, disse Locke. Acho que ele estava entediado, certo, Finn? Bem, ele está sentado lá lendo nos últimos 4 dias, então eu presumo que ele treinaria com Ai. Disse Finn. Eu gostaria de ver isso, a luta de um mestre espadachim e um mestre da lança. Disse Freya. Isso certamente aliviaria esse tédio. E detém essas pragas, disse Ottar. Talvez eu devesse participar. Queria uma revanche com Ai. Agora seria um bom momento. Disse Finn. Eles têm estado ocupados reconstruindo o território que você queimou, Freya. Disse Locke. Funcionou para nossos benefícios, Locke. Eles estão de olho nos ratos que vagam pela cidade. Parece que você pegou alguns dos filhos de Ishar antes de partir, hein? Fufu, só algumas lembranças. Uf, uf, uf. Beth estava respirando pesadamente. Não é lua cheia, é uma pena que você só possa ficar cheio uma noite, mais ou menos em certos meses. Uf, uf, uf. O que tem isso? Bem, eu pensei, ei, por que não fazer um item mágico para ajudá-lo? Foi o que pensei. Ajuda? Com o que fazer lua cheia na dungeon? Não é impossível, apenas muito, muito difícil e você precisaria ser usado para testá-lo. Você realmente vai conseguir? Ele disse, um pouco surpreso. Quero dizer, sim, tenho certeza que venderá como pão quente outra espécie poderá mergulhar na dungeon e ser capaz de dar tudo de si. Ele sorriu com a ideia disso. Ele adorou. Foi você quem fez essas coisas para Ais e o velho, certo? Você quer dizer a espada dela e aquele escudo dele que eu não o vi usar nenhuma vez, então sim, eu estava. Então ficarei mais do que feliz em ser seu boneco de teste para esse poder. Agora estou descansado. Aia. Beth se levantou, atacando Cyrus. Eu me pergunto para onde Ai foi? Em outro lugar no campo de batalha. Hahaha. Isso é muito divertido. Ai gritou enquanto colidia suas lâminas com Ortar. HMPH. Seu trabalho com a lâmina está mais mortal do que nunca. Ele disse em seu tom de voz habitual com um sorriso. Os dois estavam refinando ainda mais suas técnicas e aprimorando-as contra si mesmos. Isso certamente é um bom entretenimento. Disse Locke. De fato, a ver o trabalho de sua lâmina é sempre tão encantador. Tão rápido e preciso, mas com tanto poder por trás deles. Construído para cortar o nível 8. Disse Finn. Ottar vai desafiá-lo novamente, não é? Garantido, assim que ele matar o Balor e subir de nível. Essa será a primeira coisa que ele fará, disse Freya com um sorriso de orelha a orelha. E mal posso esperar por isso. Talvez eu devesse ser um pouco imprudente. Disse Finn, levantando-se. Onde você está indo? Para lutar contra um colega lanceiro para aliviar esse tédio. Além disso, esses dois brigando afastam qualquer idiota que pensa que pode sobreviver a 2 níveis 7 lutando entre si. No dia seguinte nos acampamentos de Hakia. GRRR. Não fizemos nenhum progresso, disse Ares. Senhor Ares, já superamos isso. Ninguém quer nem chegar perto deles. Em 2 lados, há um imperador sem coroa, o único nível 8 do mundo que paralisou um país antes quando criança, e Vanargan. Mesmo se eles estiverem enfraquecidos, isso não fará nada para nos dar uma vantagem. Do outro lado está o Cavaleiro Relâmpago, um novo nível 7, com apenas 4 agora no mundo, e ela está lutando com outro de seu nível, o rei, disse o príncipe herdeiro de Hakia, Marius. Covardes, todos eles. Eu terei que fazer isso sozinho. Lord Ares, por favor, vamos voltar? Eles não conseguiram trazer Velfcrozo de volta de Oraril, então vamos embora. Não até que eu cumpra meu plano de entrar furtivamente em Oraril e sequestrar um de seus deuses para pedir resgate. Por favor, não. Alhalhalha, ele disse fugindo. Porra, ele colocou as palmas das mãos no rosto. Isso vai acabar horrível. O príncipe de Hakia seguiu atrás de seu deus cabeça dura. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 297. À tarde nos arredores de Oraril. Cyrus está dormindo em sua cadeira depois de lutar com Finn e Beta. Cyrus, disse Artemis com seu arco em Calion. Ele abriu os olhos grog. Arte, qual é o problema? Parece que ocorreu um problema, disse Calion. Ele se levanta da cadeira. Que problema? Ele diz enquanto se espreguiça. Parece que Ares sequestrou Esha e ela, Bel e Ais desapareceram. Disse Artemis.
Cyrus olhou fixamente para Artemis por um segundo, esperando pela piada. Arte, você sabe que piadas têm piadas, certo? Infelizmente é verdade, senhor, disse Calion. Cyrus olha para Artemis e ela balança a cabeça. Realmente não sei o que sentir. Acho que estou mais impressionada e desapontada se alguma coisa. Bem, você está de folga hoje, então vem comigo. Artemis disse, sorrindo. Ela tem que permanecer na cidade para proteção. Você deve me proteger enquanto os encontrarmos. Tudo bem. Já faz um tempo que não viajamos juntos, Arte. Como nos velhos tempos, então. Ela disse com um sorriso de orelha a orelha. Mas e aqueles caras? Ela aponta à frente para Phi e Beta dormindo de costas um para o outro. Vou jogar uma High Potion neles, então você quer cavalgar ou eu? Você sabe o que eu quero. Ela estende as rédeas. Por favor, não flerte nas minhas costas, senhor Lady Artemis, disse Calion descontente. Diga isso para Artemis. É ela quem continua flertando. Eu não. Artemis disse, um pouco confuso. Depois de subir e assumir as rédeas, Cyrus espirra uma High Potion em Phi e Beta antes de sair. Ambos acordam. Ei, desculpe por acordar vocês dois, mas algo aconteceu, Cyrus disse, olhando para Phi e Beta. Então, vocês dois poderiam cuidar deste local um pouco? Phi disse, se espreguiçando. Sem problemas. Beta, você poderia quebrar minhas costas? Não tem problema e é melhor você voltar rápido. Quero outra rodada. Beta disse com um sorriso arrogante. Não faço promessas, mas tentarei concluir este pequeno pedido rapidamente. Os três então galoparam. Então, alguma ideia de onde eles poderiam ter ido? Cyrus perguntou a Artemis. Em algum lugar no sudoeste, Asfi também está procurando, disse Artemis, olhando para um mapa com algumas marcas de X. E você disse que eles desceram por um riacho violento, certo? Eu fiz. Vamos segui-lo? Essa é a melhor maneira de encontrá-los. Então vire à esquerda. Depois de um tempo, eles chegaram ao local onde caíram do relato de Asfi e seguiram o riacho. Eles rapidamente seguiram o riacho e encontraram Asfi no alto, olhando para uma bifurcação de 3 vias no rugido ou riacho, neste caso. Oi, Asfi! Cyrus gritou. Ela virou a cabeça e desceu. Cyrus, senhora Artemis. Ela fez uma leve reverência. Você o alcançou rapidamente. Alguma coisa sobre esta, disse Artemis. Não, eu procurei, mas o fluxo diverge em 3 direções. Aqui. Cyrus enfiou a mão em suas roupas e jogou para ela um cajado do tamanho de uma mão com um orbe. Chama-se equipe de comunicação. Equipe de comunicação? Asfi disse com uma sobrancelha levantada. Sim, o nome e a ferramenta mágica ainda estão em andamento. Pressione a parte vermelha e poderemos nos comunicar a longa distância. Ele saiu de Calion. Vou ficar pelo lado esquerdo. Então vou ficar no meio, disse Artemis. Então acertei. Ela parecia feliz em usar uma nova ferramenta mágica. Os 5 partiram em 3 direções. Correndo pela terra, Cyrus sentiu uma sensação de nostalgia, a sensação de vagar pelo mundo sozinho. O vento passando pelos meus cabelos, a paisagem em movimento. É legal. Encontrei-os, disse Asfi ligando. Cyrus pegou sua equipe de comunicação e pressionou a parte vermelha dela. Entendido. Vamos nos reagrupar e, O que está errado? Eu sinto. Algo não é nada. Tudo bem, até breve. Cyrus vestiu a equipe de comunicação e olhou para uma cordilheira. Olhando para ele, Cyrus pôde sentir uma presença poderosa. Que interessante. Não há sinal de vida além da flora. Vamos ver o que pode ser. Exousia Adorno, Serineian. Cyrus rapidamente correu para lá. Enquanto corria em direção a ela, seus instintos lhe diziam para correr e a cada passo, seus instintos se aguçavam cada vez mais até que ele conseguisse chegar ao local. A área era antiga e erodida, mas Cyrus ainda podia ver o rosto da batalha, se é que alguém poderia chamá-la assim. Desolação foi a única palavra que me veio à mente para Cyrus com espadas derretidas e várias outras coisas quebradas que uma aventura teria. Por que diabos isso está aqui em alguma cordilheira? Esta pequena planície aberta. Cyrus olhou em volta e sentiu algo. Ele rapidamente se virou para ver 14 pedras negras emitindo uma aura que envergonhava a intimidação de vários monstros. Cyrus caminha lentamente até ele e o toca. Essa sensação e textura, escamas. Mas o que poderia ter acontecido? O dragão negro. Ele olha para o topo da escala e descobre que ele próprio era pelo menos mais 2 metros mais alto. Cante suas vésperas, espadas de Damocles, dia de Castiesse, logia, ponto. O estalo do relâmpago podia ser ouvido de todos os lados. Cyrus era você, chamado Asfi. Cyrus ouviu um estrondo alto. Era você, chamado Artemis. Quaisquer palavras ditas a Cyrus saíram pelo outro ouvido. Ele ficou confuso enquanto olhava para a rocha sem nenhum arranhão. Ele sacou sua lança, vestiu sua armadura cretense e a cortou. Nem mesmo um arranhão. Interessante. Talvez você seja o material que usei para substituir o pesadelo brilhante. Ecton. De sua sombra, vários braços volumosos do tamanho de edifícios saíram e agarraram-no. Uma cabeça apareceu. Senhor, uma voz profunda soou em seu ouvido, sua qualidade de barítono e refinamento de anos com Cyrus eram música para seus ouvidos. Esta é uma escala do dragão negro. Não sei se podemos forjá-la. Não importa, vou esperar até poder derretê-lo ou 2. Encontro algo para derreter. Os braços de Ecton levantaram a balança com grande esforço e a absorveram na sombra.
Sirrus avançou e Ecton pegou mais 13 e finalmente, Sirrus pegou todas as 14 balanças. A propósito, senhor, você ignorou o chamado de Lady Artemis e Asfi. Porra, parece que eu estava muito preocupado. Ele ligou de volta e informou que era ele e que não se preocupavam. Eles continuaram procurando por um tempo antes de Asfi encontrar Bel com Esha e Ais a reboque. De volta ao horário. Tarde da noite na oficina da Sirrus. Então por que você nos pediu para vir aqui? Disse Eufeme. Eu estava trabalhando em algo. Posso dizer o mesmo, com seus novos negócios estamos ocupados com várias coisas agora, disse Circe. E eu ainda queria treinar mais um pouco com Ortar, disse Ai. Isso tem a ver com o motivo pelo qual você ignorou minhas ligações, disse Artemis. E eu estava saboreando um belo bolo e chá, disse Nox. Sim, enquanto procurávamos por Esha, Bel e Ais, senti uma aura mais ou menos e a segui. Ok, eles disseram. Então eu segui e isso eventualmente me levou a um. Sirrus, você pode nos mostrar, disse Circe. Estamos muito ocupados. Sirrus fez uma expressão um pouco irritada. Tudo bem, afaste-se um pouco. Todos recuaram quando Sirrus se virou, alcançou sua sombra e tirou algo. Eles podiam ver as veias de seus braços inchadas e suas roupas mal aguentavam. Mas o que ele tirou deixou claro como dia porque ele as trouxe aqui e porque eram tão pesadas. Sirrus puxa e coloca a balança no chão, fazendo com que eles saltem com a força que ele exerce sobre ela. Sirrus, disse Artemis. Você encontrou a escala do dragão negro. Ela se aproximou e tocou. Mesmo depois de tanto tempo, ele mantém sua presença. Sirrus, eu não quero isso em casa. Disse Ai. Isso coloca meus sentidos no limite. Suas orelhas estavam apontadas para o ar, até seus olhos se estreitaram. Sério, disse Eufeme. Eu realmente não sinto nada? Pode ser porque eles são de um nível mais alto que o seu. Quando alguém sobe de nível, seus sentidos ficam mais aguçados e com esses dois sendo de nível tão alto, é fácil encontrar isso. Circe olha para isso com desconforto. É desagradável estar por perto. Então, isso faz parte daquele maldito apocalipse. Disse Nox. Você testou quão forte era? Usei minha magia e tentei cortá-lo, mas nada, nem mesmo um arranhão. Ele então o agarra, e eles podem ver o quão forte ele estava segurando. Tentar esmagá-lo com meu aperto é como um nível 1 tentando esmagar a damantita pura dos andares profundos. Isso é muito difícil, hein? Eufeme disse, examinando-o. E a sua armadura de touro? Eu usei isso para tentar cortar, nada. Então devemos experimentar? Eufeme disse com um sorriso. Eu realmente quero tentar fazer disso uma arma. Sua paixão rapidamente explodiu. Vou colocá-lo no porão da sua oficina. Também vou colocar algumas coisas para ajudar a esconder sua presença. Eufeme tentaria e não conseguiria processá-lo por um longo tempo. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 298. Logo após retornar de encontrar Bel, Esha e Ais. Murmúrio, murmúrio. Murmúrio, murmúrio. Murmúrio, murmúrio. Caminhando pelo acampamento Raquia estavam Sirrus e Artemis. Nenhuma única pessoa desejava enfrentar o inimigo. Quando alguém reúne coragem para tentar deter o imperador sem coroa, ele simplesmente olha para eles. PS pare, onde você está? Sirrus olha para o soldado com olhos intimidadores e uma sede de sangue que faz os olhos do soldado revirarem. Ele ficou tão assustado que o soldado desmaiou. Sirrus e Artemis não disseram uma palavra enquanto caminhavam até a tenda mais chique do acampamento. Eles entraram sem se preocupar e encontraram Ares comendo uvas enquanto um jovem loiro conversava com ele. O jovem era bonito, mas tinha uma expressão de exaustão. Ares, precisamos conversar, disse Artemis, aproximando-se dele. Então Orario finalmente decidiu se render. Muito bem, Não, seu idiota. Artemis gritou. Por que Orario se renderia a você? Você nunca ganhou 1 centímetro ou grão de sujeira contra Orario. Que piada engraçada. Ares riu descaradamente. Eu não gosto disso. Ele disse de repente com uma expressão nada divertida. Marius a amarra e... a meu senhor, não quero, disse Marius enquanto Sirrus o encarava com raiva. Ela está com o sem coroa. Ele estava suando e recuando lentamente. TCH, tudo bem, vou amarrar você e... Ares, se você tentar algo assim, meu marido, aqui, ela bateu no ombro de Sirrus. Vai queimar seu país, entendi. Artemis disse com um sorriso e uma expressão assustadora nos olhos. Outra piada. Ele disse, aproximando-se dela. Meu senhor, por favor. Marius rapidamente agarrou a capa de Ares. Ele realmente fará isso. Toda a Raquia será destruída. Marius, me solte. Eu não vou. Artemis deu um soco no queixo dele, nocauteando-o. Ufa, ela disse com um olhar orgulhoso. Isso foi muito bom. Ei, príncipe, quando ele acordar, diga a ele se ele tentou sequestrar outro deus de Orario. Minha família vai. Eu entendo completamente, minha senhora. Marius disse rapidamente. Mas como você sabe, Lord Ares é. Posso pedir a você para apenas nocauteá-lo se ele for longe demais de novo? Se ele fizer isso de novo, atirarei uma flecha entre seus olhos. Ela estende a mão e Sirrus lhe dá uma flecha. Este é o seu último aviso. Ela então jogou a flecha no assento onde Ares comia uvas. Tome cuidado, príncipe, disse Sirrus. Desejo-lhe boa sorte. Sirrus acena com a cabeça enquanto pega Artemis. Ele sai da tenda e o som da terra quebrando ecoou pelo acampamento. Gole. Marius engoliu a saliva. Cara, ele foi mais gentil do que eu pensava. Mas agora eu tenho que de alguma forma convencer Ares a não fazer algo estúpido. Porra,
correndo de volta para Horariu. Sinto pena do cara, disse Cirrus, carregando Artemis como uma princesa. Eu sinto mesmo, a criança deve estar muito ocupada tentando curvar a estupidez de Ares, disse Artemis com os braços em volta do pescoço de Cirrus. Talvez devêssemos encontrar Afrodite. Ela está longe de Meustor há muito tempo. Acho que Hera deve tê-la arrastado para algum lugar. Eu teria imaginado que, dada a atenção de Hera para o talento, ela e Afro já estariam governando o país agora. Bem nas partes periféricas do continente, de Frontiers. Hera junto com a família Afrodite estão viajando em carruagens. O Hugo. Isso é uma dor. Afrodite reclamou. Quieto. Encontramos uma pista sobre meu filho restante e não vou permitir que você reclame. Hera disse. Você pode ser mais legal, você sabe. Sem o meu charme, sua busca teria levado anos. Eu sou legal com você. Na verdade, eu me contive para não arrancar seu lindo seio por causa do quão barulhento você faz à noite. Hera disse com um sorriso forçado e assustador que continha toda a sua raiva. Eu sinto muito. Afrodite encolheu-se. Não se preocupe, senhora Afrodite, disse Becklin. Estaremos muito mais quietos da próxima vez. HM. O resto de sua família disse. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 299. Alguns dias se passam e a invasão Hakia terminou mais cedo do que esperavam. Naquela época, Cirrus e o resto da família Artemis trabalhavam para finalizar ainda mais o distrito de entretenimento e agora já estava feito o suficiente para ser inaugurado. Lembre-se, Bel, fique perto de mim. Não quero que você se perca de novo como da última vez, disse Estia. Sim, Estia. Aruime, você tem certeza que está bem? Lili perguntou. Sim, estou bem com todos vocês. Tenho certeza de que nada de ruim acontecerá, disse Aruime com um pequeno sorriso. Claro que não. Ouvi dizer que Mias é um deus que ajuda a administrar este lugar agora. Estia disse com orgulho. Tenho certeza que ele vai nos arranjar qualquer coisa. Deve ser bom ter amigos em cargos importantes. Disse Hefesto que veio com Velf. Se ao menos você pudesse trabalhar tanto. Estou fazendo o meu melhor. Além disso, tenho certeza que minha família alcançará esses níveis em breve. Estia disse com orgulho e confiança. Sinto muito, Lady Estia. Disse Mikoto, olhando para cima. Mas não nos vejo alcançar. Todos param diante do distrito de entretenimento e descobrem que é completamente diferente. A entrada tem o emblema da família Quetzalcoatl de uma serpente emplumada no topo do portão de pedra. Esta grandeza, disse Velf, é realmente intimidante. Eles entram e o encontram cheio de toneladas de pétalas de flores lindas e de cores vivas espalhadas e fluindo do ar. Era como se eles tivessem entrado em um mundo diferente. Vá, isso é tão incrível, disse Lili, olhando em volta e como é festivo. Uau, nunca pensei que veria tais festividades para uma inauguração antes. Disse Estia. Esta é apenas uma área. Disse Hefesto. Viemos do ocidente, então está aí a área de Quetzalcoatl. Lady Hefesto, quantas áreas existem? Bel perguntou. 4, incluindo este. Ao leste está a família Kama. Eles costumavam ser os segundos maiores na área depois de Ishar, então o negócio dela é na área da luz vermelha e algumas outras coisas. Isso é mais, digamos, não é muito adequado para crianças. Ao norte, perto do calabouço, está a família Mias. Agora com mais riqueza e pessoas, eles começaram a realmente dar ao velho dia uma corrida pelo seu dinheiro. E a Artemis? Estia perguntou. Ouvi dizer que ela dirige o lugar todo? A família dela está lá. Hefesto aponta para a torre que já foi a casa da família Ishar, agora com uma aparência mais polida vista de longe. Como segurança do distrito, eles estão no centro, por isso se acontecer alguma coisa, chegarão lá rapidamente de qualquer lado, e isso serve a outro propósito. A vista perfeita, disse Hermes, entrando furtivamente no grupo. Hermes, você também está aqui, disse Hefesto, olhando para ele com um único olho. Estou. Eu não perderia isso por nada no mundo. E para terminar o que Hefesto estava falando com a casa deles no centro. Artemis teria uma visão perfeita para disparar suas flechas, para que seu olhar pudesse abranger todo o distrito de entretenimento. Assim como há 7 anos, quando seu co-capitão Cirrus ficou no topo de Babel e disparou suas flechas, tendo uma vantagem incomparável, ele salvou muitos do topo daquela torre. Disse Asfi, aproximando-se do grupo. Foi um espetáculo para ser visto. Hermes fechou os olhos e se lembra daquele dia. Se eu não tivesse olhado, teria pensado que era Artemis disparando seu arco com tanta precisão. Uau, disse Bel, um pouco surpreso com um pequeno detalhe das façanhas de Cirrus. De qualquer forma, vamos ver as outras áreas. Hermes sugeriu. Ou você quer ver um pouco da luta livre de Quetzalcoatl? É muito divertido ver as pessoas voando por lá e fazendo movimentos extravagantes. Estia, podemos ver. Bel e Velv disseram com estrelas nos olhos. Mas eu queria ver como Miaj estava. Estia respondeu. Ele é nosso amigo. Devemos parabenizá-lo pela oportunidade que lhe foi dada. Que tal nos separarmos? Disse Lili. Quando chega o anoitecer, voltamos ao centro na casa da família Artemis. Parece um bom plano, disse Hermes. Agora venha para Bel. Bem, eu tenho ingressos. Ele rapidamente os pegou e correu. Aia, Hermes, disse Asfi, indo atrás dele. Observando Hermes arrastar Bel e Velf para longe, com Asfi seguindo a contragosto, Hefesto virou-se para Estia. Então, devemos nos encontrar com Miaj para ver como ele está, disse Hefesto a Estia. Vamos, apoiador. Estia olha para Lili. Onde você está planejando ir? Eu ia me encontrar com Sora na casa de sua família.
Lili então olhou para Haruimi e Mikoto. E vocês dois? Podemos ir com você? Mikoto disse. Queremos conversar com Lady Ai mais uma vez. Da última vez, temos vergonha da forma como nos apresentamos. Você sabe que ela realmente não se importa com isso, certo? Mesmo assim, queremos causar uma boa impressão, disse Haruimi com uma determinação severa. E eu gostaria de saber como está nossa pátria. Já faz muito tempo desde a última vez que estivemos lá. Tudo bem, com certeza apresentarei Sora. A partir daí, eles se dividiram em 3 grupos. Arena de Quetzalcoatl. Eles chegam à arena com o rugido estridente da multidão. Há tantas pessoas aqui, disse Bel. Sim, tornou-se bastante popular rapidamente, disse Hermes. Por um bom motivo também. Sim, Pegio, gritou Velf. No ringue estavam 2 lutadores lutando entre si. Esses 2 foram aventuras, mas para esta partida selaram sua fauna para tornar o jogo igual e divertido. Grande carruagem. O lutador saltou do canto e acertou outro lutador com um chute de cavaleiro. Ele caiu no chão e lentamente se levantou do ataque. Urou, uou, uou. A multidão rugiu de excitação. Na multidão, Bel viu alguns rostos familiares. Do outro lado da arena, ele viu alguns da família Locke. Vamos, bata nele, disse Beta. Sim, dê-lhe um chute circular, gritou Tiona. Vamos, levante. Você não pode perder o touro, gritou Raul. Parece que este lugar realmente atrai muitas pessoas. Quando Esha e Hefesto chegaram, ficaram surpresos ao ver como tudo era limpo e sofisticado. Oi, Miage, gritou Esha conversando com uma garota da altura dela com cabelo rosa azulado. Esha, Hefesto, você veio ver o lugar? Miage disse com um sorriso. Conseguimos e estou surpreso que o prédio seja lindo, disse Hefesto. Lá fora com as plantas e árvores, parece mais uma mistura de vila e hospital. Haha. Sim, foi projetado para deixar as pessoas à vontade. Além disso, temos aquele pilar branco gigante na frente, para que as pessoas sempre saibam onde estamos. Bem, visto que meus negócios aqui estão encerrados. Circe acena e acena para Mias. Eu irei agora. Obrigado pelo seu tempo, Circe. Você é bem-vindo aqui a qualquer hora. Mias disse. De jeito nenhum. Você é um cliente fiel. Bem, ainda tenho que receber muitos pedidos para fazer. Ela se curvou e depois saiu. Esta e Hefesto olham para Circe enquanto ela se afasta. Eles acham a existência dela estranha. Não quero parecer rude, mas o que ela é? Perguntou Hefesto. Ela tem algo estranho nela. Ela é uma de suas novas filhas, Mias. Esha disse. Não. Ela é uma das filhas de Artemis, seu nome é Circe. Ela ganhou fama durante a grande conflito com uma bruxinha. Sua cura e poções foram vitais para muitos sobreviverem naquela época. Muitas crianças da família médica a têm em alta conta, não é certo, Naasa? Naasa virou-se para ele vestida de médico, com uma luva preta na mão direita e um jaleco branco. Sim, foi ela quem fez poções altas, poções de resistência, poções de alta resistência, antídotos altos, elixires altos, poções duplas altas e restaurações completas. É seguro dizer que ela melhorou várias poções e até desenvolveu algumas drogas para bordéis, o que realmente fez seu nome se espalhar por toda parte. É mesmo, Esha disse, contendo ciúme. Artemis realmente tem muitos filhos especiais. Qual é a classificação dela na família, afinal? Disse Hefesto. O mesmo que Ganesha, Freya e Loki. Com Cirrus e Ai junto com vários níveis 4 e crianças que logo atingirão o nível 5, eles têm o poder de guerra para rivalizar com qualquer país. E por causa de sua força respeitável, ninguém ficou gravemente ferido no distrito. Bem, talvez exceto as pessoas que beberam demais e tentaram pegar um membro da família Artemis. Mias disse. Senhor Mias, disse Daphne. Temos mais. Ela disse enquanto trazia para ele um carrinho cheio de pessoas bêbadas. Muitos deles foram espancados. Bem, pelo menos não foi nada sério, então isso é bom. A casa de Artemis, a Torre do Luar. Chegando à torre, Lili, Mikoto e Haruimi puderam ver com mais detalhes diversas peças de sua terra natal, com desenhos e pontes de influência do Extremo Oriente. A torre, como o nome sugere, tem a aparência de estar banhada pela luz da lua em prata e vermelho com o emblema da família de um arco e flecha sobre uma lua crescente. A construção avançou rapidamente com a ajuda da Cirrus. Uau, disse Haruimi surpreso. É tão deslumbrante. É como uma torre de histórias. É maior de perto, disse Mikoto, um pouco mais nervoso. Vamos, eles deveriam estar lá dentro, disse Lili, andando na frente. Eles chegam ao portão da frente da casa, onde 2 guardas estão estacionados. Um para bloquear a entrada e outro na lateral para denunciar qualquer coisa na hora. Com qual família você está? Disse um guarda no portão. Estamos com a família Esha. Nossa deusa está atualmente visitando Lord Mias. Entendo, e seu nome? O guarda olha um pouco mais atentamente para Lili. Meu nome é Liliruka Ard, o Mano é Yamato Mikoto e o Renar é Sanjou Haruimi. Fique aqui por um segundo. Ela voltou e conversou com outro guarda dentro do posto de guarda e depois voltou. Seja bem-vindo para entrar. O co-capitão Cirrus está atualmente ocupado com a papelada com o co-vice-capitão Ai. Lady Artemis e Yoru estão atualmente na torre central atendendo as rajadas. Obrigado. Venha e fique perto, tudo bem. Eles acenam com a cabeça e entram nas instalações da torre. Ao entrar, encontraram-no repleto de belos lagos e vegetação com moradas de flores. O perfume trazia consigo um banquete de grandes aromas. Isso me lembra um pouco de casa, disse Haruimi, sorrindo calorosamente.
Tem até aquele cheiro de montanha, disse Mikoto, sentindo o aroma. Sorte sua. Sempre morei na cidade. Eles entram na torre e a encontram repleta de várias pessoas e deuses. A decoração era luxuosa e refinada com escadas em espiral e elevadores. Existem tantos deuses e seus filhos, disse Lili. Ter tantas pessoas, disse Haruimi. Lili, você sabe para onde ir? Perguntou Mikoto. Você vê uma grande multidão? Sim, ali. Ela aponta para uma grande multidão de homens. Eles seguem Lili enquanto ela se move entre as pessoas e no meio da multidão até o centro onde Nox estava. Nox, é claro, estava usando a ferramenta mágica de Cirrus para esconder a cor natural de seu cabelo e olhos. Nox se virou para ver Lili. Lili. Ela então a ajudou a chegar até ela. Ei, é o Palum. Sim, o Palum que ajudou Yoru e Cirrus, o assistente. Muitos elogiaram Lili quando Mikoto e Haruimi conseguiram passar. Oh, você trouxe mais da sua família, disse Nox. Sim, estamos. Haruimi e Mikoto gaguejaram um pouco com a beleza de Nox. Uma figura e um rosto tão lindos. Sua beleza poderia se igualar a uma deusa como Lady Char sem problemas, mas ela não tem divindade? Uma humana, mas sua beleza é mais desumana? Pensou Haruimi. Olhe o suficiente e eu gostaria de comê-lo. Nox disse em um tom sugestivo, aproximando-se de Haruimi com um sorriso brincalhão e uma cutucada no nariz. Desculpe. Ela se curvou profusamente com o rosto corado. Eu não queria olhar. Ha. Que criança fofa. Vocês todos podem nos dar algum espaço? Muitos dos homens e mulheres partiram, dando-lhe algum espaço. Lili, Mikoto disse, olhando para Nox de cima a baixo. Ela é Yoru. Ela é a parceira musical do Cirrus, mas ela está ausente a maior parte do tempo. Onde você esteve? Fui com meu parceiro, é claro. Ela disse para Lili antes de voltar sua atenção para sua família. Olá Mikoto, Haruimi. Espero que Lili não esteja com muitos problemas. Ou é ao contrário do que eu vi? Nox então percebeu que Haruimi e Mikoto estavam tremendo um pouco. Vocês dois estão tremendo mais do que um homem careca de frio. O que há de errado? Ela disse, inclinando um pouco a cabeça. Desculpe, disse Mikoto. Nós nunca conversamos com alguém tão bonito quanto o seu e bem, Lili tem você em alta conta. Que legal. Ela tinha um leve rubor e um grande sorriso. Lili, não achei que você fosse falar sobre mim. Vamos. Não conte a ela. Lili ficou envergonhada. De qualquer forma, você sabe quando Ai ou Sora estão? Eles estão ocupados com algumas coisas no momento. Mas eu diria que eles devem descer em alguns minutos, na melhor das hipóteses. Escritório central da Torre Moonlight. Você acha que a arte está passando por momentos piores do que nós, disse Cirrus, cuidando de várias montanhas de papelada com a ajuda de Hecton. Sim, disse Ai com máximo foco, terminando a montanha de papelada. Ela sempre deixava as festas e coisas do gênero com outras pessoas para nós enquanto estava de guarda. Eu odeio papelada, disse Cirrus com total desdém enquanto lia e carimbava documentos. O mesmo. Hecton, como é para você? Está tudo bem, disse Hecton com uma boca saindo das sombras da sala. Mas se eu tivesse a opção de não fazer isso, eu teria aceitado. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 300. Em frente à Torre do Luar. Bem, estamos todos aqui, exceto o suporter, Haruimi e Mikoto. Disse Estia. Então eles ainda devem estar lá dentro. A propósito, Bel, como foi aquela luta? Foi divertido. Nunca vi pessoas normais voarem tão alto sem status. Bel disse ainda animado com a partida. HM. Foi realmente incrível, disse Velf. Desculpe, Hefesto, eu deixei você, mas da próxima vez com certeza vou levá-lo. A energia da multidão realmente faz o sangue bombear. Vou me certificar de que você cumpra essa promessa. Hefesto disse balançando a cabeça. Hermes, você vai entrar também? Claro. Que melhor maneira de terminar a noite do que com o show principal. Asfi, você tem informações para a próxima partida, certo? Sim, é daqui a uma semana. Já tenho ingressos. Ela disse ainda não entender porque eles gostavam de lutar. Ótimo. Agora vamos entrar. Eles caminham até o posto de guarda e depois de um tempo, eles são autorizados a entrar e entrar na torre central e achá-la extravagante. Uau, parece que eles se esforçaram um pouco, disse Estia. Eu me pergunto quanto custa isso? Com a reconstrução e várias outras coisas. Provavelmente 10 vezes o que você me deve, Estia disse Hefesto. Eu vejo Artemis ali, venha. Hermes, seja honesto comigo. Quão ruim eu tive que bagunçar até onde Artemis, que nunca se importou com riqueza ou boa vida, conseguiu isso. Essa gesticula para todo lugar. Ela deu muito trabalho a Estia, algo que você deveria ter feito quando chegou e roubou Hefesto. Agora venha, você não quer conhecer seu amigo? Hermes disse. Sim, talvez ela possa me dar dicas sobre como construir minha própria família. Eles caminham até Artemis, que está conversando com Deméter, Freia e várias outras deusas. Então as crianças que você enviou eram todas muito habilidosas. Elas estão se divertindo muito cultivando, disse Deméter. Estou feliz que eles estejam bem. Mas você realmente deveria agradecer a Quetzalcoatl por isso. Ela e sua família têm trabalhado duro para educar tantas pessoas, disse Artemis. Ei, Artemis, disse uma deusa. Onde está o seu homem bonito? Sim, a lança sagrada, disse outro. Disse que captura os corações de todas as deusas virgens que o contemplam. Agarrou-lhe lance?
É assim que Cirrus está sendo chamado? Artemis perguntou, um pouco surpreso. Bem, ele penetrou em suas defesas, não foi? Perguntou Freia com um sorriso curioso e travesso. O rosto de Artemis ficou vermelho. Você é tão fofo quando deixa suas bochechas vermelhas e como um morango, disse Deméter. Então, como ele estava, disse outra deusa. Vamos, diga que estamos todos interessados, disse outro. Se não, eu poderia testar para ver se meu charme funciona em você agora, disse Freia querendo detalhes. As deusas começaram a se aglomerar em torno de Artemis, exigindo detalhes. Tudo bem. Ela cedeu, descobriu que é muito fraca com a pressão dos colegas, e com reuniões sociais em geral. Ele estava vê muito. Todas as deusas estavam sorrindo quando ela estava prestes a contar tudo quando veio a intervenção divina. Artemis, disse Hestia entrando protegendo Artemis das outras deusas. Olá, Artemis, disse Hefesto aproximando-se dela. Ah, Artemis, mais adorável do que a última vez que nos conhecemos, disse Hermes. Interrompemos alguma coisa? Sim, a chance que eu estava esperando, pensou Artemis. De jeito nenhum. Quando você chegou aqui, ela disse, caminhando até Hestia e abraçando-a. Agora mesmo. Hestia estava, é claro, alheia à situação. Hestia, estávamos prestes a chegar. O evento principal. Espere aqui um segundo. Artemis interrompeu Deméter e pegou o elevador. TSC. Disseram muitas das deusas. Nós a fizemos beber para soltar os lábios e ela escapou. Disse outro. Ela devia saber que isso era uma armadilha. Outro disse, tomando um gole de sua bebida. Disse Hestia. Parece que mesmo depois de tanto tempo ainda sou eu quem está ajudando ela. Assim como no céu. Esta tentou se sentir melhor, mesmo que um pouco depois de ver como uma deusa da natureza selvagem conseguiu conquistar e administrar um distrito inteiro com tantas pessoas. Riu Loki vindo até eles. Sim, como uma distração. Gu, por que você está aqui? Eles me convidaram. Muitos deuses foram. Mas, Loki olhou em volta. Não pensei que ela convidaria tantas pessoas para sua casa. O que você não faz isso? Claro que não. Só aquele Ganesha excêntrico faz isso. Eu sou Ganesha. Ele disse, vindo do nada e posando. Estou tão feliz em ver tantos deuses e seus filhos se divertindo. É como um festival extravagante. De qualquer forma, só este faz isso. Se algum de nós fizer isso, muitos deuses simplesmente procurariam por alguma sujeira para tirar vantagem de você. Entendo, mas, Hestia olha em volta. O que você poderia encontrar para encontrar sujeira? Este lugar tem apenas 3 andares? Todos disseram, surpresos por ela perceber isso. Você sabe que existem elevadores, certo? Disse Hefesto. E aí? Eles olham para o elevador e ele fica bem atrás, com laterais de vidro. Sim, se você subir, todo mundo vai ver você, disse Hermes. E então 3 andares? Perguntou Loki. Eu Ganesha. Já olhei e são todos quartos de hóspedes. Você foi aos 3 andares e verificou os quartos. Eles disseram, chocantemente. Não, Artemis me disse que são quartos de hóspedes. Há tantos no caso de uma emergência acontecer e quando seus filhos estiverem exaustos. Eles podem simplesmente pegar um e dormir. Francamente, este lugar é essencialmente a prova de Deus, revelou qualquer um que tenta bisbilhotar informações para todos. Ele disse com uma voz clara e pensativa. Em algum outro lugar da sala. Onde estão Lili e os outros? Disse Bel. Eles estão ali, disse Velf. Eu posso ver as orelhas de Aruime de fora. Eles veem as orelhas dela e começam a se mover em direção a elas e quando fazem, uma beleza os cumprimentou, igual a de Freia, mas sua beleza parecia mais, inatingível. Ela estava mais ou menos na altura de Freia, se não um pouco mais alta. Sir Bel, pare de olhar para Lady Yoru, disse Lili aproximando-se de Bel. Você está corando, Nox disse enquanto se inclinava nos ouvidos de Lili. Você certamente tem bons gostos. Vamos. Tenho 15 anos. Não tenho mais 8. Acenou com os braços para fazer Nox recuar um pouco. Não, mas você tem mais ou menos a mesma altura. HMMMM. Lili começou a bater em Nox pela forma como ela a envergonhou. Lord Bel está é Lady Yoru. Ela foi uma das cuidadoras da senhorita Lili quando ela era criança. Disse Aruime. E ela é a parceira musical do Imperador Sem Coroa. Disse Mikoto. É sério. Bel disse surpreso. Eu sou e você. Nox olhou para Velf com olhos penetrantes. Tenho alguma coisa no meu rosto? Velf disse um pouco intimidado por sua beleza e olhar penetrante. Deixe-me ver suas mãos. Ela foi e agarrou-os e sentiu os dedos. Eu tenho alguns Seus dedos, eles são bastante resistentes. Nox olhou Velf nos olhos enquanto ela colocava os braços ao lado do corpo, ignorando as implicações de Velf. Eu sou um ferreiro, afinal. Ele disse, com o rosto um pouco vermelho. Não é difícil, como você negligenciou ao tocar um instrumento. Como você sabia que eu tocava um instrumento? Ele disse, surpreso. Você tocou um instrumento, todos eles disseram. Sim, em Hakia, mas como você sabia? O jeito que você anda tem o mesmo passo e respiração de um músico fora de formato. Você pode dizer pelo jeito que eu andei. Claro, meus olhos e ouvidos são muito aguçados. E minhas mãos ainda mais. Ela ergueu a mão para mostrar as carteiras de Velf e Bel. Como você conseguiu eles? Disseram Bel e Velf. Mãos ágeis são muito úteis para tocar um instrumento e para forjar.
Às vezes você só precisa ser um pouco suave para acertar, disse ela, devolvendo-lhes o dinheiro. Então, se você fosse a cuidadora de Liu Lili, isso significa que ela também toca algum instrumento? Claro que sim. Ela tocou 3 instrumentos com uma habilidade maravilhosa. Ela tocou violino, flauta e bateria. Você ainda está pelo menos praticando flauta, certo? Knox olhou para Lili. Claro. Tive que vender os outros, pois eles ocupavam espaço e eu precisava arrecadar dinheiro. Esse é meu pequeno sobrevivente. Ei, que tal outro show pelos velhos tempos? Temos um planejado assim que Cyrus terminar o trabalho que deveria ser sobre, nono. Eles olham para ver que descendo no elevador estava Artemis de mãos dadas com Cyrus e Ai, que parece exausto. Estou tão cansado que não passei tanto tempo desde que passei aquelas noites de 5 dias revisando documentação e contratos para Fukuza e fui uma, disse Cyrus exausto e mentalmente esgotado. Arte, eu realmente quero dormir. Fodam-se essas pessoas, estou cansado, disse Ai, exausta e também mentalmente esgotada. Vamos, só mais um pouquinho. Além do Cyrus, você ainda precisa se apresentar. Ah porra, eu quero merda. Eles saíram e conversaram com várias pessoas. Eventualmente, ele caminha com Ai até Knox. Parece que vocês conseguiram, disse Cyrus com os olhos semicerrados. Você parece exausto, Sora, disse Lili. Sim, bem, terminar centenas de papéis realmente deixa a pessoa mentalmente exausta e simplesmente exausta. Ele então enche o rosto de comida. Diga, Ryu não deveria estar aqui? Ai disse. Não, ela está ocupada com o pub. Parece que eles estão bastante ocupados atraindo clientes. Vamos. Faça uma expressão mais fofa, gritou Mia. Estou tentando o meu melhor, disse Ryu, tentando o seu melhor. Não é suficiente. Cir está fazendo a maior parte do trabalho. De volta às festividades. Você será capaz de executar Cyrus, disse Knox. Eu ficarei bem. Provavelmente. Então vocês gostaram do distrito? Trabalhei muito duro para colocá-lo em funcionamento. É muito divertido, disse Bell. Sim, especialmente luta livre, disse Velf. Que bom que você gostou. Você deveria ver quando Quetzalcoatl se apresenta. É um verdadeiro espetáculo de se ver. Ah, eu me lembro disso. Artemis lutou contra ela e deu um empate, disse Knox. Oh, foi tão legal. Foi um espetáculo para ver. Então eu eventualmente cairia nos ensinamentos dela de Pancration. Lady Astraea selou minha fauna para torná-la justa, dói pra caralho. Não tanto quando ela encontrou Hermes e bateu nele um pouco por isso. Hahaha. Lembro que ele tinha que andar por aí com muletas por causa das machucadas nas pernas. Os dois começaram a relembrar suas aventuras passadas e todos os outros simplesmente ouviram enquanto esses dois eram como velhos amigos se atualizando. Diga, por que você nunca tomou Lady Yoru como esposa? Lili perguntou. Isso rapidamente acalmou a todos, menos Cyrus, sem um segundo para pensar, simplesmente disse. Porque ela é como uma irmã mais velha para mim, que está comigo há muito tempo, nossa proximidade combina com esta aqui. Ele disse, puxando o Ai. Então, eu nunca considerei como um interesse amoroso, pois ela sempre estaria lá para mim. Isso e o fato de que eu a conhecia mais como uma coruja do que como uma mulher. Um grande sorriso cresceu no rosto de Knox. Ah, obrigado. Ela abraçou ele e Ai calorosamente e com força. Tão quente e macio, disse Ai ficando com sono. Os 3 eram como irmãos. O nível de unidade entre eles era algo que consideravam insuficiente. Talvez um dia eu tenha um vínculo como esse com todos os outros, pensou Bell. Algum tempo depois. Tudo bem, disse Artemis no palco. Para comemorar esse dia está o grupo Night Sky. Está na hora, Lili, você está pronta? Os 3 saíram e depois de um tempo subiram ao palco. Primeiro, Knox se aproximou e colocou as mãos no microfone. Cyrus estava no piano e Lili na bateria, modificada para ela usar. A multidão ficou em silêncio quando Cyrus e Lili começaram. Uma melodia agradável, suave encheu a sala e o Knox começou a cantar. Então se tornou algo verdadeiramente único. Todo bardo gostaria de estar aqui para ouvir essa música e soar enquanto ela acalmava todos. Copyright Novel Arrow 2026. Capítulo 301. Depois de algumas músicas, eles finalmente saíram, e muitos aplaudiram seu talento mesmo depois de tanto tempo e com uma apresentação repentina de Lili. Na comemoração, Bell saiu para tomar um pouco de ar. Ah, nunca pensei que experimentaria algo assim. Ele disse, olhando para o lago com peixes nadando nele. Ei, importa-se se eu me sentar? Cyrus disse, aproximando-se dele. Claro. Bell se aproximou e sentou-se. Aia, muita diversão esta noite, hein? Esse sim. Nunca ouvi sons tão maravilhosos e lindos antes em minha vida. Ele disse com um sorriso contagiante tão brilhante quanto o de Ai, combinado com olhos estrelados. Obrigado. Tive muito tempo para realmente melhorar minha performance e canto. Estou surpreso que Lili ainda esteja no mesmo nível de desempenho depois de tanto tempo. Eu também fiquei surpreso. Ela toca flauta com mais frequência na calada da noite, enquanto estamos todos dormindo, mas, em algumas noites eu acordava e ouvia uma música sendo levada pelo vento. Que bom que você a ajudou. Eu teria ajudado, mas, ela não queria minha ajuda. Ela quer cuidar de si mesma e se é isso que ela queria, então tenho que esperar e olhar. De jeito nenhum. Tenho certeza que ela teria descoberto algo sem nós. Mas independentemente de você ter ajudado, então você tem meu agradecimento. Cyrus acena com a cabeça e Bell aceita. Posso pedir uma história? Ah sim, nossa aposta está boa. O que você quer ouvir?
Tenho certeza que você já ouviu falar de mim e de minhas aventuras? Um pouco, mas você poderia me contar sobre o Nukelave? Ouvi dizer que foi o primeiro dos monstros que você matou? Foi. Cyrus ficou em uma posição mais confortável. Vamos ver, eu tinha cerca de 10 anos de idade. Recebi uma missão da guilda para caçá-lo e matá-lo. Aceitei e saí o mais rápido que pude. Relatórios estavam chegando porque destruiu 3 reinos. T3 reinos. Sim, então cavalguei rapidamente para caçá-lo. Passei um tempo tentando rastreá-lo, mas acabei encontrando-o e seguindo seu rastro de destruição. Antes de caçá-lo, eu precisava saber de onde ele veio e como, então segui o rastro de morte de volta à sua origem, uma vila massacrada nos pântanos. Foi lá também que conheci Artemis. Como foi isso? Então não é bom? Bem, ela pensou que eu era o responsável pelo assassinato, e quando a confrontei me desculpei e ela decidiu ajudar em meus esforços. Voltei para Orario para atualizar meu status enquanto Artemis seguia e reunia dados sobre onde o monstro atacaria em seguida através de uma ferramenta mágica que ela me informou, e eu rapidamente corri para lá com apenas 2 dias de sobra. Uau, então, como foi a batalha? Aterrorizante e estimulante. Nesse ponto, eu já havia enfrentado minha cota de batalha e era forte o suficiente para enfrentar um nível baixo 5 com minha magia. Então, a luta foi fácil? Não, foi difícil. Cyrus se lembra de como Nukelave o bateu e isso o abalou até os ossos. Realmente era, como os livros descrevem, um monstro horrível que pode facilmente causar pesadelos. Bel notou uma mudança em seu tom de voz. Sua pele, ou a falta dela, era aterrorizante, apenas uma massa de músculos com veias latejantes amarelas bombeando seu corrosivo sangue negro. São olhos verdes brilhantes, entre a porção humana e o cavalo eles tinham 2 entre eles. O humano podia se mover em todas as direções, o cavalo estava caído. Ele aponta para a ponte entre seus olhos. Aqui um grande globo ocular que estava em chamas, um fogo verde. Toda a sua existência era veneno, morte. Quando ele se chocou contra mim, senti como se estivesse levando um soco de 3 Golias e vários edifícios. Bel tremeu, ele foi atingido pelo Golias negro que apareceu no 18º andar por causa de esta liberando um pouco de seu arcano pelo que Eina disse a ele, e pelo que Ryu disse que era um nível 5 e ele quase não sobreviveu mesmo com outra pessoa sofrendo o peso do dano. Cyrus levou mais 2 desses golpes. Então, depois de ser espancado e jogado para fora da muralha da cidade, rolei para as planícies vazias, seu veneno me enfraquecendo lentamente enquanto minha visão fica vermelha e tudo que vejo é Artemis cavalgando e disparando suas flechas chamando sua atenção. Eu me senti, com raiva. Sim, com raiva porque eu tive que ser salvo por um deus e não por seus filhos. Eu não poderia deixar essa deusa corajosa e virtuosa voltar para o céu. Especialmente na época em que estávamos. Então eu levantei meu corpo e usei minha armadura para curar o suficiente para me mover e usei às vezes minha armadura mais forte. Corri para o lado dela, e ela me deu apoio com sua mira perfeita. Em seguida matei um monstro e fiquei inconsciente. Eu faço muito isso. Oh, e daí? Cyrus ergueu a mão para o céu. Quando abri os olhos novamente, vi apenas o teto de uma sala estranha e um corpo cheio de dor. Ele olhou de volta para Bel. O que você esperava? Tive ferimentos graves. Oh, eu teria pensado que talvez Lady Artemis estivesse ao seu lado? Ela estava, mas sinto muito se eu deixei de fora alguns detalhes. Eu realmente não conto muitas histórias do meu passado, apenas parece que estou tentando parecer grandioso. Você sabe. Eu entendo. Vovô sempre disse que uma pessoa que se regozija com suas glórias passadas é reservada para os velhos, e quem não é um tolo pomposo. Palavras sábias. Há algo que você queira perguntar? Bem, há algum tempo eu queria te perguntar sua opinião, já que você é a única pessoa, você sabe, em me casar com uma deusa? Ah, esta disse que amava você ou algo assim? Sim, ouvi dizer que não deveria rejeitá-la, mas respeitá-la e que todo Deus ama seus filhos de alguma forma. Eles estão certos. Deve-se respeitá-los e eles, você, se uma deusa impor todos os seus caprichos a você, então você não será mais uma criança, mas uma ferramenta. Para nós, o amor deles é uma vida inteira, mas para eles, é apenas uma mera gota no oceano. Não que eu não esteja melhor. Se eu tivesse rejeitado Artemis, tenho certeza de que ela teria persistido até que eu cedesse. Ou talvez ela apenas tentasse me matar para poder me reivindicar no céu. Não havia como evitar isso. Ela iria me ter de uma forma ou de outra. O rosto de Bel azedou um pouco. Lord Mias disse que é mais fácil para os deuses se apaixonarem por nós do que por seus companheiros deuses? Podemos ou poderíamos impedir isso? Não, parar o amor só criou saudade, uma saudade de carinho que pode distorcer qualquer coisa. Então, não podemos? Não, quero dizer, como podemos quando exibimos nossa mortalidade em seus rostos todos os dias? Eles têm ciúmes de nossas vidas, Bel. Sim, nós, como mortais, somos todos lindos aos olhos deles. Somos como essas flores, Bel. Cyrus pega 2 flores do arbusto e entrega uma para ele. Olhe só. Ele olha atentamente. Agora olhe para o meu. Você consegue notar a diferença? Bel agarra e examina também. Os tromos são diferentes e as pétalas estão dispostas de forma diferente? Exatamente. Eles ainda são da mesma espécie de flora. Ele os pega. Tão diferente quando você olha para eles e ainda assim, cante, ponto. De sua mão, seu círculo mágico apareceu brevemente antes que uma faísca de relâmpago queimasse as 2 flores em sua mão. Nós 2 acabaremos morrendo. As flores ardem em sua mão e se transformam em cinzas.
E os deuses? Eles são imortais. Eles encontrarão você na próxima vida. Não importa quanto tempo demore, tenho certeza de que eles encontrarão você ou você os encontrará novamente. Isso se chama destino. Lady Artemis encontrará você de novo? Claro, ela vai. Ela é a deusa da caça. Ela vai me rastrear em pouco tempo. E sua divindade é a deusa da lareira ou do lar, então você acabará encontrando o caminho de volta para ela. E para mim, Artemis. Eu entendo. Ele disse com uma expressão mais brilhante. Mais alguma coisa? Essas pilhas de papelada estão me afetando. Bem, agora que sou um aventureiro e você me vê em ação, você acha que posso ser um herói? Claro, contanto que você permaneça fiel a si mesmo e ajude os necessitados, você será um herói por direito próprio, assim como Finais, Riveria e Octar são heróis à sua maneira. Então siga em frente, Bel. Você chegará lá, um passo de cada vez. Sihu se levanta e sai. Ao ver Sihu sair, ele pôde ver sua própria deusa passar e se aproximar dele. Você está pronto para ir, Bel? Esha disse. Eu sou Esha. Lembra quando você perguntou se uma deusa me confessasse que eu rejeitaria? Sim, ela disse com uma centelha de esperança. Bem, depois de conversar com Sihus, eu acho que meio que me decidi. Esha estava na ponta da cadeira. Eu realmente não tenho sentimentos românticos por você. Mas eles são algo igual a eles. Não vou rejeitar seus afetos, mas não acho que posso aceitá-los agora como sou. Tenho sentimentos que preciso resolver primeiro antes de poder lhe dar uma resposta final. Um sorriso gentil cresceu em seu rosto. Tudo bem, posso esperar o tempo que for preciso. Só saiba que mesmo que você escolha ficar com outra pessoa, aceitarei isso da melhor maneira que puder e quem sabe, talvez tenhamos um relacionamento como Artemis e seu filho e seremos uma grande família feliz, observando por trás de um canto. Então o que você disse a ela, Arte? Perguntou Sihus. Artemis sai e se senta ao lado de Sihus, apenas contando a ela sobre minhas experiências com mortais e as complexidades de tudo isso. E você? Os dois olharam um pouco mais e puderam vê-lo se abraçando e saindo. Aconteça o que acontecer, depende do destino, eu acho. Bem, ele é neto dele e seu primo, então quem sabe, talvez restem apenas duas grandes deusas virgens. Fora de horário. Ha 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 ha. Finalmente conseguimos, porra, disse Valeta. Ar fresco da superfície. Vá pegar o ovo e comece o plano. Sim, senhora, gritaram vários membros do Evilus. E livre-se desses malditos roubos. Precisamos ser sorrateiros. Ou esses bastardos vão nos descobrir. De volta a nossos. Pensar que estaríamos usando o plano de Lovitar, disse Thanatos. O plano dela? Qual era? Perguntou En. Era para libertar monstros poderosos da Era dos Heróis que causavam o caos no mundo, para que Horário ficasse enfraquecido. E o resultado? O Imperador sem coroa. Ele matou todos os 3 dos 5. Ele parou os outros 2 ou, mais ou menos, ele matou 3. Um já estava morto, ou acho que foi trazido de volta e o último Loviatar nunca teve a chance de libertar. Vou garantir que desta vez tudo corra da melhor maneira possível. É melhor você, porque posso garantir que eles o enviarão para terminar o trabalho, e se ele tiver sucesso, teremos um inimigo ainda mais perigoso para enfrentar. Copyright Novel Arrow 2026. Fim do vídeo.